Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gaudio. Olha aí. E está começando Enquadrando, podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, nosso amigo e padrinho Gabriel Gaspar, editado pelo Pitel, Marcelo Zaniolo. Isso é uma brincadeira com... Patel, cara. É uma brincadeira com o Dev Pitel. Meu Deus do céu. Quem me convidou pra estar aqui, cara? Por quê? Cara, senhor. Uma brincadeirinha. Hoje estou aqui, né, substituindo o Gabriel Gaspar, que tá com uns probleminhas aí, né, familiares. Então manda aí muito carinho, muitas vibrações pra ele, né? Isso aí. Muito amor pro Gabriel Gaspar, gente. Isso aí, gente. Então, estamos hoje com Slumdog Millionaire, né? Nesse episódio do Enquadrando sobre Quem Quer Ser um Milionário, filme de 2008, que acumula diversas polêmicas, começando já pela direção. A gente daqui a pouco pode falar um pouco mais das polêmicas, né? Acho que tem bastante, Mas a direção é de Danny Boyle, com a co-diretora Lovelin Tandon, que, embora esteja acreditada, a capa do filme já começa dizendo um filme de Danny Boyle, né? É, foda. É, não, tudo bem, vamos lá. Mas ela ganhou um agradecimento no Oscar dele. Já Ganhou. Foi. Eu fico profundamente feliz com esse agradecimento. Profundamente feliz com isso. Complicado. Mas tudo bem. Roteiro de Simon Beaufoy e é baseado num livro chamado Q&A, Question and Answer, né? Do Vikas Swarup. Importante também perceber que é uma adaptação que aproveita muito dessa estrutura do livro. A história do livro, ela é um tanto diferente, tá? Do que a história do filme. E eu acho que a história daqui do filme é um pouco mais até higienizada. Olha. Por mais que eu esteja falando isso num filme que traz bastante da pobreza, né? Vai trabalhar muito isso, né? Mas enfim. Mas, Fábio, por que estamos gravando Quem Quer Ser um Bilionário? Bilionário não, milionário. É, Em milionário. Portugal é bilionário. Portugal é bilionário. Mas tá certo. Em Portugal é bilionário. Por que estamos gravando esse filme? Eu acho que é difícil defender, hein, Fábio? Não, tudo bem, vamos lá. Primeiro, eu gosto bastante do Danny Boyle. Pronto, já defendeu, já definiu. E é um acabou. diretor que eu acho que ele já deveria ter figurado aqui no Enquadrando. Confesso que esse filme, ele é questionável, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de Cova Rasa, eu gosto muito de Trainspotting, eu gosto muito de O Extermínio. Essa tríade aí, realmente, eu gosto demais, sabe? Tipo, mas além disso, ele tem, outros filmes que estão aí, uma comédia romântica. Yesterday, mostrando uma versatilidade do diretor, por exemplo. É uma bela forma de defender, né? Não, mas é... Não, mas... de fato ele é versátil. Isso Ele é realmente versátil. Não, isso aí não dá pra tirar dele. Não, e ele filma bem. Isso aí não dá pra negar também, né? Ele Isso é aí incrível com a câmera. Ele é bom diretor. Ele é né? incrível. Ele é um bom diretor. Eu até anotei aqui, né, que como diretor, assim, ele tem uma característica que, cara, perpassa pra mim tudo quanto é cena que eu vejo do Danny Boyle e é incrível. O Danny Boyle, ele sempre constrói uma cena e essa cena, ela tem um pouco de expressionismo, digamos assim, sabe? Ele passa pra cena sempre bastante do que o personagem tem internamente. Então, o Danny Boyle é um diretor que tem isso com muita característica. Eu vejo isso em muitos filmes dele e acho que aqui também ele vai trabalhar muito isso nesse filme. Vai, sem dúvida. E eu acho que, assim, por ser o Danny Boyle, eu acho que valeria a pena já a gente abordar um filme dele. Agora, de fato, a escolha de Quem Quer Ser um Milionário vem da gente pensar o seguinte: poxa, a gente tem um Enquadrando muito antigo, que, por favor, não ouçam, eu tenho vergonha de tudo que eu ouço. Não tem lugar nenhum. Perdão, É. não tem lugar nenhum. Não, mas sabe? então, Fábio, você tá falando isso, eu tenho um carinho muito grande com esse filme por causa do Enquadrando. Não foi o primeiro, mas foi o segundo Enquadrando que eu vi, lá em 2013. Ai, meu Deus. Pô, foi importante pra mim na época, foi bem legal. Eu tava numa fase muito de filme francês e filme argentino, né? O jovem, ele é extremado, e eu tava só nessa. E eu conheci o Flávio mais ou menos nessa época, né? 2013, irmão do Fábio, e ele, pô, não, você tem que ouvir o Enquadrando, cara. E, pô, o Enquadrando na época serviu pra eu abrir um pouco mais a minha cabeça, falar, não, tem coisas boas também, tem Hollywood também produz coisas boas. Hoje eu vejo o filme com algumas reticências, mas... Claro. Mas eu tenho muito carinho por causa do Enquadrando desse filme. Eu lembro que eu defendi muito esse filme na época, cara. Nossa, porque assim, da mesma forma que é difícil trazer filmes pra este Enquadrando, Caio, naquela época também era muito difícil, né? Você deve perceber. E a ideia de trazer o Quem Quer Ser o Milionário foi muito defendida por mim. Pô, vamos fazer sobre o filme. Foi mesmo. É um filme que eu tenho também uma memória afetiva e hoje rever, pô, acho que eu não vi esse filme durante muito tempo, cara. Salvo, talvez, a última vez que eu vi foi em 2000, né? Pra gravar. Talvez tenha sido Talvez, isso. pra gravar, exatamente, né? Eu vi pra ouvir o episódio lá em 2013. Talvez tenha sido isso. É. E hoje eu tenho ressalvas tal qual você claro. também tem, sabe? Isso é interessante, revisitar o filme dessa forma. Quero dizer que apesar de ter ressalvas hoje, me honra muito estar aqui com os senhores hoje, depois de 10 anos Olha aí, Olha lá, que Tá vendo legal. só que legal? Perfeito. ouvindo o Enquadrando. Eu acho que é interessante, porque eu percebo quanto eu tive de evolução nesses 10 anos, assim, sabe? A gente como um todo, né? Como um grupo,
tempo, claro, também, mas o pessoal também, sabe? Então, eu fico com essa sensação, eu até escrevi no Twitter, gente, se um dia eu for cancelado, pelo amor de Deus, já peço desculpas daqui. Eu também, gente. Porque acho que o que aconteceu antes de 2013, ninguém... Nós éramos jovens, sabe? Num outro momento, outro contexto. Exatamente. Ainda bem que eu não participei Mas disso. realmente, assim, a gente fala muita merda. É isso, não tem como traduzir melhor. E de qualquer forma, Rodrigo, eu acho que é interessante a gente estar trazendo esse filme pra cá, porque é uma forma da gente espiar. Vamos corrigir. Como se aquilo tivesse sido uma outra encarnação nossa. É isso aí, é isso aí. Viemos aqui pra espiar. Cara, eu vou te falar que eu me surpreendi também, ao longo da pesquisa também pra esse filme. Primeiro eu ouvi também o programa e fiquei estarrecido, né, com a diferença realmente. Mas que bom, né, que mudamos tanto assim, nesse intervalo de 10 anos. É muito tempo, né, tem que mudar mesmo. Mas eu também fiquei meio estarrecido, porque eu tava fazendo a pesquisa e eu peguei um texto da época do Pablo Vilaça falando do filme. E ele começa o filme falando sobre uma discussão que houve ao redor de Cidade de Deus, sobre a questão da estética da fome, mas a questão da pobreza como algo mais cosmético, né? Você maquia aquilo e tal. Tipo de uma higienização, né? Uma higienização, mais do que isso até. Eu acho que é mais do que isso, né? Eu acho que você vai chegar em um lugar mais profundo que isso. Mas o engraçado é que quando eu li essa parada estética da fome, né, que parte de um manifesto feito pelo Galber Rocha, falando sobre cinema novo, isso é na década de 50, na hora eu falei assim, caramba, eu mudei muito do início do Enquadrando Agora de 2021 até aqui. Já mudei muito nesses 2 anos, porque quando nós fomos gravar Bacurau, eu nem pensei em falar sobre isso, o que é a estética da fome que é trabalhada nesse manifesto do Galber Rocha. E naquele momento eu nem pensei nisso, porque meu olhar pro Enquadrando já era diferente, né? Era um olhar que era isso, falar do filme, falar das minhas impressões, falar da minha relação pessoal com o filme. E hoje eu já tenho uma relação com o Enquadrando completamente diferente. Maneiro, 2 anos de diferença. Isso, tu quer dizer então que é possível aprender com os seus erros? Né? Que é isso que o filme tá querendo te mostrar. Tem que ser, né? Tem Se que você ser. não for um paladino da moral, né, e da ética, como o Jamal. Exatamente, exatamente. E agora sobre a Lovelin, né? É importante comentar isso, porque a Lovelin, ela é também diretora desse filme, ela começa como preparadora de elenco, né? Não, e cara, ela tem uma função e uma importância pra esse filme gigantesco, né? Claro, tem. Ela tem a função justamente de fazer a conexão, né? Fazer a conexão com a cultura, né, local. E eu acho que ela chegou a dirigir alguns núcleos de gravação também. Não, ela dirigiu diversas cenas, só ela, né? Sem presença do Danny Boyle. Então o papel dela foi realmente fundamental. Sem ela, esse filme não seria o que é, né? Mas eu digo até assim, porque beleza, ela pode ter dirigido, mas acaba que, tipo, muita coisa pode ser perdida na montagem, na edição. Eu acho que o importante é que ela tava participando do projeto, sabe? Sim. Ela também acaba dando a assinatura dela pro projeto. Um pouco mais de autenticidade, né? Exatamente. Cara, só o fato dela, da maneira como ela transpõe, de certa forma, até uma ideia literal do Danny Boyle, que ela precisa transpor pros atores mirins, até a forma como ela faz isso já influencia no filme, cara. Então, Claro. independente se ela teve sessões take sozinho, se ela teve unidade de direção sozinha, cara, ela precisa ser acreditada aqui de alguma forma. Porque a gente precisa discutir, né, qual a relevância dela pro filme e onde ela tem que ser mencionada. Além de discutir a relevância dela pro filme, eu fico com uma sensação que é o seguinte, né? Ela tem que estar nesse projeto, até porque a gente tá vendo um olhar de um inglês. Então a gente tá falando justamente de um olhar viesado, né, por esse imperialismo inglês. Então, obviamente, assim, sabe, tipo, a gente precisa que exista alguém, pelo amor de Deus, né, que faça essa conexão. E ali é o império mesmo, né? Não é nem suavizando, é de fato. É um eufemismo, né? De fato era o império, né? Não é eufemismo, exatamente. Então, ok, sabe, precisa de alguém. Agora, mesmo com ela, mesmo com a participação dela, que eu tenho certeza que enriqueceu muito esse filme e é o que faz com que a gente perceba, e aí eu vou colocar aqui lapsos da cultura indiana aqui, sabe? Lápis, instantes. Instantes da cultura indiana. Cara, olha só, quando a gente faz a pergunta... Quem quer ser o milionário, né? Não. Qual é o terceiro mosqueteiro? Qual é o terceiro mosqueteiro? Não. Mas a seguinte pergunta, quem é a audiência desse filme, sabe? Esse filme, ele não é construído por uma audiência oriental. Ele não é construído por uma audiência indiana. Claro que não. Ele é construído por uma audiência ocidental. Ele é totalmente ocidentalizado, seja na estrutura do roteiro, na língua, seja na fala, né? Seja no título. Sim. Tanto é que ele foi rejeitado na Índia, completamente rejeitado. Ele foi rejeitado na Índia, precisou ser redublado. Obviamente, né? Algumas questões com isso, principalmente foi a linguagem, né? Acho que foi a principal ponto lá. Não só rejeitar essa visão britânica da Índia, né? Mostrando boa parte de coisas negativas, né? Mais do que positivas, vendo hoje em dia, né? Mas a linguagem para eles é muito importante. Eu né? acho que, assim, além disso, também
também, o mais básico é o título, sabe? Porque o título, ele é ofensivo para o indiano porque a associação de um animal com a pessoa. Exato. E o animal é um cachorro. E isso se torna ofensivo para a cultura deles. Exatamente. No contexto inglês, essa palavra não tem o mesmo contexto, né, no cenário indiano. Então, realmente faltou um pouquinho com o título do filme, vai, porra, é complicado, Que é uma né? palavra que nem existe propriamente dita, né? Cara. É uma junção de duas palavras, né? A ideia nem é ruim se você pensa numa ideia ocidental, sabe? Porque você tá falando de um underdog, né? Você tá falando de uma pessoa cara. E a gente tem uma visão diferente também, sabe? Até sobre a domesticação de animais. Então, é muito louco como foi passado por cima disso tudo, sabe? E o filme não é pra esse público. Não e eu é. acho interessante que no meio desse filme a gente vai ter uma frase que, cara, quando eu ouvi essa frase, eu tava agora reassistindo esse filme, e essa frase, ela me soou quase como uma quebra da quarta parede, sabe? Que é justamente o Jamalzinho, né? Pequeno, perguntando, né? Você quer ver a Índia de verdade? E aí eu me respondi, assim, sabe? Te falei, putz, eu acho que não. Esse é o problema. Essa é a problematização que eu acho que já vem querer trazer. Porque eu, como ocidental, não me preocupei em ver a Índia de verdade, nunca me preocupei em pesquisar sobre a Índia de verdade. E aí eu fiquei com essa sensação, sabe, ruim de tipo, poxa, a visão que eu tenho da Índia é construída em cima desse filme. Eu acho que esse filme, ele é um exemplar perfeito do que é a exploração. É basicamente o mercado americano com diretor inglês. Ele vai usurpar daquele cenário, daquela cultura, daqueles costumes, daquelas pessoas, daqueles atores pra fazer um filme que não é pra Índia, que não é pro indiano, que é pra fora, que é pro americano. E usa aquelas pessoas, né, cara? Esse é um dos principais debates que existe até hoje em torno do filme. Exatamente. Principalmente né? os mais novinhos, né? Que eram pessoas que realmente estavam lá nas favelas, estavam numa situação complicada. Parte se resolveu, parte não, mas usa aquelas pessoas pra fazer um filme que se tornou milionário e ganhador de um monte de prêmio, né? E que o que reverteu pra aquela sociedade, né? Essa a o discussão, triste é que né? a gente tem essa mesma discussão quando falou de Cidade de Deus, né? Então é um contexto que se repete. Sobre o que vocês falaram aí, essa visão que a gente tem do Oriente, né? Como sendo algo que é vendido pra gente, fica uma sugestão aí que é buscar sobre o tema orientalismo, que é justamente essa visão que a gente compra do Oriente. É o né? exótico, né? Estereotipado. né? A gente... É o estereotipado. E eu acho que aqui a questão é justamente essa. Quando eu falei que eu tinha hoje algumas ressalvas, é que lá em 2013, né, salvo engano, há 10 anos atrás, a gente não tinha esse contexto, né? A gente não problematiza isso, né? Mas hoje a gente pode fazer esse exercício que o filme tá mostrando pra gente do cenário, do contexto, da cultura indiana. Cara, é uma pincelada e é absolutamente estereotipado, né? Você consome o que você já pressupõe de Índia, né? Você não tem contato com o exótico do ponto de vista, muitas vezes, né, positivo, vamos dizer assim, sabe? Então, eu acho que ele reforça muita coisa desse orientalismo que é vendido pra gente. Isso precisa ser problematizado antes da gente ver esse filme, né? Se a gente não fazer isso aqui, seria a gente não ter avançado tanto em relação a 2010, né? Em 2013, claro. Há 10 anos atrás. Exatamente. E sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, porque o Caio comenta que, pô, mas é um tipo de exploração, né? Porque você vai trabalhar ali, tipo, explorar aquele cenário, explorar aquilo, mas você vai higienizar, vai trazer uma história aqui que é uma história fantástica, quase, sabe? Tipo... Um conto de fadas. Um né? conto de fadas, essa palavra é ótima. Mas eu não vejo necessariamente o problema em ser um conto de fadas. Ou um conto de fadas estereotipado. O problema é que não tem outros materiais que chegam da mesma proporção, com a mesma intensidade pra gente, que não são, sabe? Porque o conto de fada, ele é uma estrutura que ela existe e vai existir, beleza? Vai envelopar alguma coisa e vai trazer um conto de fadas pra gente. Ok. Só que cadê o real também, sabe? Porra, hoje em dia eu falo, pô, sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta de ter essa outra via que vai me trazer também o que é a realidade, sabe? Então... Você tocou no ponto importante. Eu acho que o filme não tinha o compromisso direto de problematizar, né, o que ele estava filmando, ou a história que ele está contando, ou o cenário em que ele está filmando. Ele não tem realmente esse dever, né, de lançar ali argumentos ou ideias para pontuar o porquê a Índia está naquele estado, né? Mas eu acho que, como você falou, por ser um dos poucos filmes que tem esse cenário que vai chegar para o mercado ocidental, eu acho que ele tem o dever de ser muito mais próximo e muito mais honesto com a realidade. Porque quando você, pelo menos, oferece a realidade o mais próximo do que ela é, você pelo menos
permite que o público problematize, ou ao menos busque um conteúdo que problematiza esse filme que você está assistindo, entendeu? Então, eu acho que o filme peca muito nisso. Cara, mas aí eu acho que a gente entra numa contradição, um paradoxo, na verdade, que é bem complicado. Que assim, o Fábio mesmo falou, por exemplo, o Jamal fala lá, você quer conhecer a Índia de verdade? E você não quer, na verdade, sabe? O que o Danny Boyle consegue fazer com você, e aí ele obviamente se debruça, ele se resguarda na ideia de realmente o filme ser uma fantasia, entre aspas, né? Ser um conto, e aí ele vende pra você, se alicerçando nessa métrica, um conto de fadas mesmo. Então, não haveria, de fato, né, não de maneira direta, uma problematização do tema, sabe? Ele tem uma saída pra isso. O que a gente tem que realmente questionar é, esse filme não conseguiria ser contado em um outro contexto? Por que usar Bombay pra fazer isso? Por que usar uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade? Que hoje a gente faz essa discussão, mas, cara, lá atrás, isso não é analisado, de fato. Eu não imaginei que ia caber a mim esse papel aqui, mas fazendo o papel do advogado do diabo aqui... Tu é o advogado, cara. Mas não do diabo, por enquanto. Tá muito perto do diabo. Mas, brincadeira. O ponto, eu acho também que a gente tem que ver é que, assim, será que esse filme seria o que é se não fosse dessa forma? Será que ele teria a mesma aceitação? Muita gente fala, mas ele vai fazer um tratado sociológico e tal. Não precisa ser isso também. Assim, ainda que ele fosse um pouco mais, né, mostrasse um pouco mais da realidade, que ele discutisse mais as questões sociais, que ele discutisse mais as questões de desigualdade que existe na Índia, será que ele seria tão bem aceito quanto ele foi? Né? Será que ele ganharia tantos Oscars quanto ele ganhou? Esse é um debate, cara, muito complicado na indústria, assim, de quem se propõe a fazer um cinema um pouco mais engajado e tal. E poucos caras conseguem. Isso tem que ser muito genial pra conseguir fazer um filme que venda muito e ao mesmo tempo você consiga, né, levantar essa questão. Né? Pra você fazer um pouco mais essa reflexão, você tem que sentir, você tem que se colocar naquele lugar, né? E fazer isso exige uma carga dramática forte no filme. E assim, pudesse citar um filme que faz isso de forma genial, por exemplo, Corra. É um filme blockbuster, é um filme que vende muito, que você tem uma história fantástica, mas que ao mesmo tempo você consegue sentir a imagem que ele tá passando. Mas, assim, é um filme, né? E mesmo assim, se você parar pra pensar, é um filme que não foi tão premiado assim. Então, essa dicotomia aí, essa discussão é muito complexa, né? É isso que eu tô falando, assim, eu acho que não é nenhuma falta de temas, porque os temas estão lá. Por isso que eu acho que é muito do ponto de vista da estrutura. A estrutura do conto é a saída. Mas não só isso. Mas você não pode tirar também da Índia a estrutura do conto, né? Você não quer desassociar a Índia. Não, mas não só isso. Eu acho que tem muito daí da forma que é filmado esse filme. Não tem tempo pra você sentir o que o Jamal tá passando. É frenético, cara. É uma coisa atrás da outra. E ao mesmo tempo que ele tá perdendo de um lado, ele tá ganhando do outro, né? A estrutura, da forma que foi montado esse filme, você não tem nem tempo de, caramba, olha o que essa criança passou, olha o que essa criança tá passando. Né? Você tá o tempo todo sendo recompensado por aquilo ali, né? Então tem muito dessa forma. E Caio, você comparou com Corra, eu acho que tem uma diferença bem objetiva entre esses dois filmes, que é autenticidade. O diretor de Corra, ele sabe e entende profundamente na pele tudo que ele tá discursando ali. O Danny Boyle não. Eu acho que essa é a grande diferença. Perfeito, Rodrigo. E eu acho que nesse ponto cabe muito bem falar da estética da fome, que é do Glauber Rocha, né? Que ele mesmo já desconstruiu anos depois, porque é um texto muito duro, mas que fala muito com o tema aqui. Ele vem defender que o cinema novo aqui no Brasil, né? Estava tendo uma importância muito grande, né? Esse manifesto do Glauber Rocha da década de 50 ali, mais ou menos. Por quê? Porque é um cinema que vai mostrar o Brasil e o que ele é de fato, e aí incluído a sua miséria, a sua pobreza, sem um envergonhamento normal, sem o olhar do estrangeiro, que é a minha condição de pobreza e de miséria vem talvez por uma questão de primitivismo, sabe? É isso que ele vai atacar. E eu acho que quando você olha Quem Quer Ser Milionário, que é feito por um inglês, ele não consegue tirar esse olhar de forma nenhuma. Não consegue, exatamente. Né? Daquele cenário de pobreza, de miséria, porque ele não é um indiano. Não há possibilidade dele encontrar, sabe, força naquela cultura, intensidade naquele contexto, né? E a força que também vem daquele estado de pobreza e miséria, porque há também, você sendo uma pessoa de fora, principalmente você sendo, né, de um país que colonizou a própria Índia. Então, assim, não tem força e autenticidade o filme. Esse é o ponto. Não tem força e nem vai ter. Não, perfeito, você tá colocando que ele não consegue colocar a gente naquela visão ali, né? Porque nem ele consegue, né? Talvez nem ele alcance aquilo ali, né? Tudo é muito... como é que é? Um espetáculo, né? Cara, um espetáculo. Tudo acaba sendo um pouco... tem uma palavra pra isso, né? Parece
sempre, cara, que é um olhar distante. Que é um olhar, de fato, como você falou, um olhar de alguém que está vendo uma apresentação num palco. É algo pitoresco, né? É pitoresco. Como eu falei, como o próprio Glauber Rocha vai falar, algo primitivo. Como se aquela pobreza e aquela miséria que tem ali parte dessa... Parte da cultura. Desse submundo, dessa exatamente. subcultura. Essa coisa do exótico, né? Exótico. A condição natural do indiano é aquela. Né? Exatamente. Eu tive uma sacada. Quando você estava falando, Rodrigo, quem eu vi recentemente que eu acho que faz isso, né, sem tornar isso exótico, é o Bong Joon-ho, um Parasita. Sim. Porque ele vai trabalhar a pobreza sem colocar essa estética exótica em relação àquela pobreza que existe na Coreia do Sul. E não encarando aqueles personagens como subpessoas, sabe? Realmente primitivas. Pelo contrário, né? É isso. São personagens fortes, intensos, significativos, né? E eu acho que o próprio Cidade de Deus consegue também. Eu acho que ele consegue encontrar a força daquela comunidade, encontrar a importância daquilo. Não, o Cidade de Deus é muito diferente. É claro que o Danny Boyle aqui, ele olha pra Cidade de Deus e fala, porra, gostei disso, vou fazer, sabe? Tipo, pra mim isso é muito claro. E sabe o que é engraçado? Quando ele é confrontado sobre isso, né, da influência de Cidade de Deus em relação ao filme dele, ele diz que ele fica puto. Porque ele fala assim, ele fala que sim, Cidade de Deus é um grande filme, mas que ele tentou não rever o filme, não se aproximar do filme enquanto filmava, enquanto fazia o filme dele, pra não ter essa influência, né, e blá blá blá. Cara... tem muito. Tem até a galinha correndo no corredor, cara. Tem é muito brincadeira, Cidade de Deus em Quem Quer Ser Milionário, meu amigo. Tem muito, demais. Nossa senhora, descarado, referência. Sinopse? Vambora. Então, sinopse. Mas antes da sinopse, eu gostaria de lembrar que o Enquadrando tem uma campanha no Apoia-se. Galera, se esse programa tá acontecendo hoje, é porque a gente tem essa campanha no Apoia-se. É verdade. Então, assim, se você quiser ajudar o Enquadrando a se manter, a pagar as contas, dá uma moral lá no Apoia-se, acessa lá em... Não é só moral não, gente. A gente precisa mesmo disso. Sem isso aqui não tem episódio mais, não. A coisa tá feia. Então, vai lá em apoia.com/enquadrando e apoia esse projeto aqui que a gente vai ficar muito feliz. E se você não puder apoiar, divulga, galera. Divulga porque o Enquadrando precisa muito chegar em mais pessoas. Divulga, compartilha, manda pra parente e tudo mais. Eu gostaria de citar o nome de algumas pessoas que fazem esse programa ser possível. Então, muito obrigado. Bruno Oliveira, Leonan Lisiero, Hudson Silva, Tadeu Capistrano Bufa, Pedro Ivo Souza Medeiros e César Augusto Tomasi. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado demais, muito galera. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Sinopse. Jamal está a uma pergunta de ganhar 20 milhões de rúpias. Por ser acusado de trapacear no jogo, ele é preso e precisará mostrar que as respostas estavam na história de sua vida. Tá bom, né? É isso aí. Foi legal, foi ok. Tá bom, foi gostei. Você foi de um lado que eu não esperava, gostei. Então a gente já falou bastante sobre o manifesto do Glauber Rocha, né, Rodrigo? Mas agora, eu acho que vale a pena ainda citar como esse filme bebe de Cidade de Deus. Meu Deus do céu. Tudo bem que a gente tá falando sobre favela, ok, mas ele bebe até em cenas mesmo, né? Por exemplo, essa perseguição, como essa perseguição lembra... Não, essa perseguição é total, é chupada de Cidade de Deus. Lembra as filmagens de Cidade de Deus? Eu assim? acho que a estética do filme é Cidade de Deus, né? Coloração, saturação, o movimento de câmera muito agitado, com ângulos inusitados, cortes pra todo lado, né? Tudo muito ágil. Só que eu acho engraçado que, assim, enquanto que em Cidade de Deus acaba que é uma montagem pra tornar o filme mais acessível, mais dinâmico, e também tem a velocidade, né? Fala um pouco com a velocidade das transformações daquele lugar, sabe? Tudo é muito dinâmico mesmo. Eu acho que nesse filme aqui tem muito a ver com o que a gente tá falando. É mais um artifício pra que você consiga criar essa higienização no cenário que você tá apresentando. Você percebe o início do filme, né? De alguma maneira, os planos conseguem encontrar uma beleza naquela miséria. A organização dos planos, a beleza da luz, né? Você tem a saturação das cores, né? Você tem um tom, olha que interessante, né? Esse início do filme. As crianças, elas estão brincando no aeroporto, né? E elas vão sofrer violência de um segurança, vão ser perseguidas, mas tudo tem um tom de liberdade, sabe? Um tom de divertimento, diversão, é uma independência, né? Então, assim, aí eles correm pela comunidade que eles conhecem tanto, segurança faz parte da comunidade, tem um tom íntimo, familiar ali quando eles encontram a mãe. Isso tudo é uma forma de você tirar a crueza real e o sofrimento real que tem naquele cenário. O Caio comentou uma coisa muito importante, né? A velocidade dos cortes aqui cria todo um dinamismo, fica um filme muito gostoso de assistir, né? Ele é muito rápido, né? São milhões de planos ao mesmo tempo, mas isso faz com que você não consiga digerir o que você tá vendo direito. Você vê, tem um homem pegando fogo, você viu que tem um homem pegando fogo. O segurança
tá com cacetete pra pegar os garotos. Mas você não consegue digerir isso emocionalmente, aí não tem tanto peso, né? Realmente, você não tem tempo de assimilar Sim. essa situação, e eu acho interessante porque essa história ela vai e volta muitas vezes, e aqui logo na primeira cena ele te dá uma escala do cenário, do principal cenário, uma escala realmente da periferia da história, porque você ainda não sabe que, quer dizer, você já tem uma ideia de que a história principal tá lá, né? Tá no jogo, e ele vai revisitar o passado inúmeras vezes pra tentar explicar a história do jogo. Então você vai pra periferia da história pra tentar entender o centro da história. E aqui você tem uma noção de escala do ambiente. É importante você ter essa escala logo no início, também, aí fazendo aqui o advogado do Danny Boyle, porque essa cidade, assim como os personagens, eles vão passar por modificações. Mais tarde vai ser importante você entender que aquele ambiente todo, Sim. de fato, está sendo higienizado mesmo, né? Verticalizado mesmo. A favela tá indo embora para ser construída uma outra coisa. Mas eu concordo em gênero, número e grau, assim. A gente tem uma visão agora da beleza desse espaço, que não tô dizendo que não haja beleza nesse espaço. Como também que não haja liberdade de diversão, né? Claro Exato, isso não dá tempo de você problematizar, porque os garotos estão correndo, e aí vem aquela estrutura do Danny Boyle que adora uma corrida, e a câmera é maravilhosa. Adora e você... uma corrida. Uma loucura, né? Nossa, é maravilhoso. É incrível, é incrível. Mas aqui eu acho que é o copia, mas não faz igual do Danny Boyle. É que, fazendo a comparação, realmente não tem como não fazer. Cidade de Deus, ela se dá o trabalho muito maior, na verdade, de mostrar aquelas pessoas, né? Então eles mostram cada um das pessoas, é a vizinha, né? Uma vizinha que tá contando uma história, é um irmão, é uma tia, né? Então você passa por essas pessoas, é rápido também, né? É uma coisa frenética, mas você passa por essas pessoas, então você conhece quem tá ali, quem tá vivendo ali, né? Como é que é o cotidiano daquelas pessoas. E aqui não, aqui você se apega a alguns poucos personagens, né? Que a gente vai ter a visão muito restrita aquilo ali, né? Aquelas pessoas, basicamente os 3 meninos, né? Basicamente o Jamal, na verdade. E o resto é tudo cenário. Bom ponto. Né? É tudo papelão pra uma história que ele quer contar. Então a diferença eu acho que tá muito nisso, né? Ótimo e essa ponto. cena corrida é muito disso. Enquanto você tem na Cidade de Deus, essa corrida ela passa pelas pessoas. Você passa por dentro ali da favela, você conhece a favela, mas não, você vai acompanhando a galinha, você vai acompanhando as histórias das pessoas junto, Não, né? e a câmera chega a parar em alguns personagens pra dar personalidade, né? Pra dar humanidade pra aquela pessoa, pra aquele personagem. Você tem diálogo entre eles acontecendo, né? Aqui você não tem isso. E aí realmente parece não a que a visão... Cidade de Deus não tenha problemas também, né? Mas nesse ponto, né? Não, claro. Até a galinha tem uma motivação de roteiro Sim. pra ser uma galinha. A gente tem aí, reforça um pouco aquela estrutura do Danny Boyle como outsider, o cara que tá vendo de fora. Ele não tá dentro, ele não tá no diálogo, ele não tá ali no intrínseco daquela sociedade, né? Ele tá olhando de fora. E aí ele só passa. Ele não dá tempo de parar pra conversar com nada, ele só tá passando. Obviamente também, o roteiro é escrito no inglês. Cara, Então a gente tá falando de um inglês, né? O Simon Beaufoy, e é baseado na obra de um indiano, né? Cara, mas ele mudou a obra inteira, sabe? Ele pegou muito dessa estrutura, né? Que é o rapaz contar a história enquanto ele tenta provar pra advogada dele, pra um outro cara, né? Que ele sabia as respostas de fato. Então, é essa estrutura que é aproveitada. As perguntas são diferentes, a história é diferente, sabe? Os personagens são diferentes, então tem muito mais personagens e vai ser muito modificado. parece que aquele universo, ele é muito real, até porque ele de fato é filmado em loco, né? Obviamente ele é real, só que ainda assim ele consegue, com toda essa velocidade e dinamismo, transformar aquelas pessoas em figurantes de papelão. Claro, e isso é complicado porque você percebe que a única função clara do Danny Boyle de usar essa introdução nesse cenário é unicamente pro drama. É unicamente para gerar a comoção, né? De quando você vê todo o arco do Jamal no final, você lembrar de onde ele partiu e falar, caramba, ele conseguiu. É basicamente só pra drama. Não há um respeito pelo local, de fato. Não há uma curiosidade pelo local. Não há. Eu tenho até um exemplo, Rodrigo, de algo que a gente não problematiza, que tá ali na nossa cara nesse filme, e é um arco, que é o arco dessa cidade, da transformação dessa cidade. A gente nem problematiza porque a gente nem vê isso acontecendo em algum momento. Você tem que juntar as peças, mas olha só. Exato, tinha um exato. povo que morava ali numa favela. Esse povo, ele é humilhado e morto, né? Basicamente, ele é morto e ele é expulso dali por um radicalismo de uma outra religião. E olha só como esse radicalismo dessa religião serve a um propósito capitalista, porque aquilo ali vai se tornar vários prédios, sabe? Tipo, então tem toda uma influência imobiliária. Olha só essa construção que tá, tipo, ampassando o filme. Dito isso tudo, né, fazendo todas essas ressalvas, né, ele consegue, de certa forma, mostrar um pouco
de como é que é a situação ali, né? Da miséria que muitas daquelas pessoas vivem. Ele consegue, mesmo num trecho curto, em 3, 4 minutos, eu acho, mas ele consegue mostrar uma desigualdade social, né? Ele consegue passar um pouco daquilo ali, né? Talvez não com um propósito mais... Não com o propósito de criticar, com um propósito mais estético, mas ele passa, né? De certa forma, ele mostra um pouco daquilo ali. E ele tem um olhar foda, então ele consegue extrair exatamente o plano que vai conseguir resumir melhor e possível aquele estado de miséria que eles estão vivendo. Então, assim, é incrível. Ele é um monstro dirigindo, ele é brabo demais. Ele filmando, né? Ele é foda. Assim, em um segundo, quando ele bate na janela do cara lá, do chefão lá, você entende a disparidade social daquilo ali. Quando você vê aquele carro luxuoso, né, com aqueles meninos, então automaticamente você faz essa associação. Eu gosto muito dessa estrutura desse roteiro, ainda assim, sabia? Eu acho muito interessante você estar acompanhando 3 histórias ao mesmo tempo. Você não se confunde com as 3 histórias. Então a gente tá acompanhando o Jamal explicando pro policial, sendo torturado, né? Isso é bem bizarro. Bem bizarro. bem bizarro. Bem bizarro. A gente tá acompanhando ele respondendo no programa e a gente tá acompanhando a história de vida do Jamal, né? Quando eu paro pra pensar nessa estrutura, eu fico até assim, porque é estranho pra mim, né? Quando você tem um roteiro tão complexo desses, porque eu fico pensando, cara, onde é que tá a virada, os pontos de virada desse roteiro? Eu fico me perguntando disso, sabe? Porque a gente tá acompanhando a história dele e, obviamente, a história dele tem pontos de virada, como, por exemplo, quando a mãe dele morre. Mas eu fico, até que ponto isso é um ponto de virada pro filme, sabe? Ou pra história dele, sabe? E quando a gente vai acompanhando também, você pode olhar a história do Jamal pelo olhar do policial, que vai mudando de opinião, sabe? Então eu acho que você vai acompanhando também parte dessas viradas da história na perspectiva desse policial torturador. Você falou sobre ponto de virada, né? Interessante, assim. Obviamente é um roteiro bastante criativo, né? Porque você vai ter que trabalhar essas 3 linhas de tempo e aí você tem a genialidade da montagem, né? A montagem talvez seja o que mais brilha aqui, porque você tem que ter uma capacidade de unir essas cenas, né? De uma forma bastante incomum. Mas o que eu acho engraçado é isso. É realmente, o roteiro é inteligente. Por exemplo, você falou, o ponto de virada na vida do Jamal e do Salim, obviamente, é a perda da mãe. A partir dali, eles têm que simplesmente se virar sozinho. Não tem mais volta. Só que isso, para o filme, por incrível que pareça, não é tão potente. Porque a gente tá falando de um romance. Então, na verdade, o ponto de virada para o filme é quando ele encontra a Latika. Só que ele encontrar a Latika... Ainda tem isso, né? Estrutura do romance, não é ponto de virada suficiente, emocionalmente suficiente. Então, o que ele faz? Ele junta o encontro dele com a Latika pela primeira vez com a perda da mãe. Então, isso é um artifício de você criar carga dramática pro encontro com a Latika pra você ter emocionalmente que aquilo ali é uma grande virada na vida dele, né? Ainda tem isso, né? Porque, de fato, a gente tá falando sobre esse ponto de virada dentro da história dele. Mas quando você tá acompanhando de fora, você tá lembrando que é o Jamal ali com um policial contando a história dele. Sim. Então, meio que também isso ajuda a perder a potência, sabe? Porque você sabe que ele já tá ali, né? Perde potência. Claro, você sabe que ele tá bem. Claro. E aí você vai atribuindo também a virada quando o policial fala, calma aí, e como é que ela tá? Você reencontrou ela? E aí você começa, então você tá comprando a história dele, sabe? Claro, não, é muito bem feito. Eu acho essa estrutura talvez o ponto mais forte desse filme, assim, porque é uma matemática, é um roteiro, é um quebra-cabeça muito bem delimitado, né? Isso aqui vai responder isso aqui vai responder isso, mas, cara, funciona, e funciona bem. Isso caceta, é muito cara. difícil. Tem algumas permissividades, né? Se você parar pra pensar friamente na história e tal. É um conto também, né, cara? Exatamente, mas muito por conta disso, né? É um conto de fadas, é um romance. É um romance conto de fada, né? E você vê, a estrutura ali do romance tá toda ali, né? Então você vai ver, o casal se forma, algo acontece que os separa, eles se reencontram, tem diversas questões entre eles ali pra eles resolverem, e no final tem que ser decidido se eles vão estar ou não juntos, sabe? A estrutura tá toda ali, né? Quando você para pensar na estrutura de um romance. Mas a forma que é contado, porra, isso aí tem que bater palmas, parabéns, porque... Ainda tem uma parada interessante que torna o filme também mais potente, o personagem principal, é que você tem, não é um personagem principal, são 2 personagens. Então você tem os irmãos, o Jamal e o Salim, e eles usam isso o tempo inteiro para que o Salim eleve ainda mais a luz de Jamal. Né? Então isso é trabalhado ao longo de todo o filme. O Salim, ele tem os mesmos desafios, ele tem os mesmos conflitos, ele sai do mesmo lugar, só que ele toma as atitudes, as decisões que completamente contrárias à do Jamal, são muito mais, algumas vezes, repugnantes, né? São muito mais questionáveis. E isso torna as decisões do Jamal ainda mais fortes, ainda mais honrosas, né? Então isso também é um elemento dentro do roteiro, não só para criar todo esse drama, e vai ser importante para a conclusão da história, obviamente, mas também potencializar o nosso protagonista, né? Não, o Jamal realmente, como o Caio colocou, é um paladino da justiça, né? Porque ele é o protagonista que, sinceramente, ele não tem
né, pouquíssimos erros, acho que dá pra apontar. Talvez ele seja um pouco ali confrontativo com o apresentador, de vez em quando Isso aí ele não é meio, ser confrontativo. Isso aí, na verdade, é firmeza de caráter. meio meu soturno, meio sacana, Não, mas não, eu vendo hoje, eu tenho uma visão um pouco menos idealizada do Jamal. Na época eu achava muito isso, assim, pô, o cara é um paladino, o cara, pô, ele trata todo mundo bem. Ele... Deve Patel, E, né? pô, hoje vendo, pô, ele tem umas tiradinhas boas, ele dá umas sacaneadas no policial muito boas, muito bem colocadas. Então ele não é um cara bobo, né? Por muitas vezes a gente até coloca ele, e as pessoas colocam ele como bobo, como inocente, mas ele não é, ele não é. Hoje eu gosto muito mais do personagem de Jamal. Não, e você sente até que nele há revolta. E ele usa essa revolta Ah, pra revolta, ele poder realmente exatamente. dar essas alfinetadas, sabe? É que ele é um cara extremamente resiliente, Sim. né? Ele não é aquele cara que é uma autoridade policial, pô. Assim, se ele fosse o cara extremamente correto, né, que a gente tem uma visão inicial dele, ele não estaria respondendo daquela forma, né? Apesar dele não se revoltar propriamente dito, mas ele sabe o momento, né? Ele é um estrategista, o Jamal. Né? Então ele sabe o momento de falar as coisas. Hoje eu tenho uma visão um pouco menos, assim, dessa coisa ingênua ao redor dele, nessa aura ao redor dele. Eu concordo, até porque quando o apresentador dá a resposta pra ele, né, dá lá o B escrito no espelho, eu acho que ele fica durante muito tempo pensando, sabe, qual é a motivação desse sujeito pra me dar a resposta. Exatamente. E ele é um cara que tá trabalhado pela vida, né? Tá trabalhado pela vida. A vida machucou muito ele, então ele, porra, acaba tendo uma noção de quem ele pode e quem ele não pode confiar, por mais bizarro que seja, sabe? E eu acho até essa uma mensagem legal do filme, assim, porque a gente, às vezes, tem muito esse estereótipo de associar a pobreza, né, ou a falta de conhecimento à inocência. E não é exatamente isso, né? O Jamal é essa prova de que não é exatamente isso. Os dois né? são. Você tem ali um conhecimento acumulado. de certa forma a gente cai num outro estereótipo aí, que é o cara que saiu de baixo e chegou, ele quer ser o único a conseguir essa proeza. Não é só esse sentimento, ele não é só personalizado pelo apresentador. O próprio Salim, ele vai falar lá que matou uma mãe, ele vai falar com a gangue do Javed, os caras não querem deixar ele falar com, né, os matadores ali são eles, né, não quer deixar alguém ascender. Então, essa extensão de quem tá abaixo, sendo vista como algo ruim, até por seus pares, né, por iguais, isso se repete, cara, ao longo do filme. É, de certa forma, também um estereótipo. Cara, mas vou te falar que eu nem encaro isso como estereótipo. Eu acho que isso aí, na verdade, é um colateral da estrutura que vivemos. E nós conversamos isso lá em Pequena Miss Sunshine, né? Você tem uma sociedade de indivíduos onde você tem literalmente um vencedor, o vencedor é um só. Então, quando o apresentador, ele sabe que ele pode perder o posto que ele alcançou, né? Do menino miserável que veio daquela comunidade e ascendeu, né, ao status de milionário, ele não vai perder isso pro Jamal. Isso é o universo que nós vivemos, né? Que tem postos individuais, né? Eu concordo que é o universo... Eu passei esse filme inteiro com Paulo Freire na minha cabeça, cara. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E é isso aí. em vários momentos do filme. E é exatamente isso, todos os momentos do filme. Porque se você parar pra pensar, todos os antagonismos na vida do Jamal são de periféricos. Você não tem exatamente, né, aquela estrutura do grande capital. Tem um pouco pela mídia, né? Não sei, eu acho que tem um pouco sim. Eu acho que tem. Menos do que deveria, que eu acho que pra mim a crítica que a gente tem que fazer ao filme, menos do que deveria, ele não quer discutir aquela estrutura que eles estão vivendo, que os obrigam de certa forma a passar por isso, né? A não sei que você seja um paladino da justiça como o Jamal, mas tem, né? Tem a TV ali colocando, você tem o cara rico lá, enfim. Tem especulação imobiliária, mas é isso, é tudo en passant. E aí você tocou num ponto que pra mim acaba por enfraquecer os personagens, que é essa estrutura esquemática, né? No sentido de que, assim, acabamos de falar aqui, você tem dois personagens, Jamal e Salim, eles partem do mesmo local. Esse local, a gente vê isso no plano, né, do Danny Boyle. Existe o dentro e o fora, completamente daquela comunidade, né? E aí é bizarro, porque assim, os dois saem de lá. É um lugar que a gente percebe pelo filme que ele não tem, como falamos também, Cidade de Deus, não tem qualquer tipo de amparo, seja de quem for, seja do governo, seja do mercado, dos grandes empresários, não tem. Nada chega lá como saneamento básico, moradia digna, educação, nada disso chega. Só que, o que chega lá, como falamos também em Cidade de Deus, a prisão do Estado é o quê? É por meio da polícia, né? É a violência, para que você possa manter aquele lugar fechado em si mesmo, para não vazar demais, para não extravasar demais, para a cidade não incomodar mais do que deveria. Aí você pensa comigo, então o que chega lá é, basicamente, a violência, basicamente a lei e uma
uma moral que vem da sociedade. Essa moral. E aí você tem dois personagens que basicamente, um vai percorrer seu caminho aceitando, entre aspas, essa lei e se adequando a essa moral da sociedade, e no final ele é recompensado por isso. E aí você tem o final do filme basicamente que o cinema é maravilhoso, né? O filme termina como? Cara, pra mim, o Jamal agora tem o amor da vida dele com 20 milhões de rupis e ele tem uma vida maravilhosa pela frente. O irmão dele, em contrapartida, ele reage à violência não com passividade, ele reage Com mais violência. ele reage com mais violência, ou seja, ele não aceitou nem a lei imposta e nem aceitou essa moral vinda da sociedade. Beleza. É uma escolha a ser feita. Já que nós não temos amparo nenhum aqui dentro, eu vou impor a minha violência e vou ter o meu destaque. Como falamos aqui, vou ser um indivíduo em destaque aqui do topo da pirâmide, por meio da violência. Aí, ele é recriminado ao longo de todo o filme. Ele é cruel. É tipo o Buscapé ficar rico com a foto dele no final. É, isso aí. Ele é repugnante. Ele é não sei o quê. Mas chega no final por um ato, né, de boa aventura ali, por um ato de redenção. E por ele estar conectado a Deus, ele consegue, né, ter um revés ali. E ele pelo menos não teve uma vida digna, mas ele vai ter uma morte digna. Uma morte em paz. Então, a mensagem, o discurso é completamente moral, moralista. É só isso. E isso enfraquece o arco desses dois personagens, de aprendizado de vida. Porque quando você vê o Jamal tendo uma vida que interrompe ali, pra mim é um paraíso a partir dali, e você tem a paz de espírito do Salim na hora de morrer, você ignora completamente tudo que ele viveu. Você ignora a dor da perda da mãe, a dor do que ele vive, todos os conflitos são justificados, pior que justificados, são apagados, né? São apagados. Frente ao prêmio que ele recebe, né? Como se ele não tivesse que aguentar isso tudo depois, né? Exatamente. Eu acho assim, o filme todo tende a ressaltar o peso da jornada. Mas o final não faz isso. Não faz isso. O final, ele é a absoluta exclusão desse peso, né? A miséria foi embora e, né, as desavenças, né, as barreiras do mundo estão superadas. Sim, então, sim. realmente, não tem o peso, né? Não ficou nada no caminho. Ele não sente nem a morte do irmão, né? Você não vê ele sentindo nem a morte do irmão, né? Isso é meio... Isso é uma coisa que hoje me marcou bastante, assim. Eu falei, pô, mas não teve nenhum, né? Um momentozinho, assim, dele sentindo falta do irmão. Ela só ali conta pra ele depois da dança. Ah, pode ser. Depois do É Jair só Você depois da dança. E não, é porque também não há mais dor depois daquilo. Acabou, né? Acabou a dor completa. Agora é só alegria. Eu acho que é pior do que você simplesmente você apagar a trajetória. É você simplesmente dar um contexto e uma justificativa para essa trajetória sofrida, baseado na ideia de destino, que faz com que aquilo ali seja completamente justificável, quase que importante. Né? Quase que importante. Não, de fato tem esse moralismo no filme, né? Só tem, né? Isso é complicado. Mas ainda assim, eu acho que eu tento olhar uma outra perspectiva que pode ajudar, sei lá, a gente tem uma outra visão sobre isso. Não que eu não esteja defendendo que o filme não é moralista. Não, o filme é bastante moralista mesmo. Bastante. Agora, eu vou aproveitar então, vou entrar num negócio aqui que eu queria trazer. Posso dar uma viajada? Tá viajando cedo hoje. né? Até que tá cedo. Né? Tô viajando cedo. Uma horinha de programa Que só. é o seguinte, né? Eu sempre gosto do lado religioso. Depois tu fala que sou eu. Lá vem Páscoa. Não. Lá vem Páscoa, é ótimo. Não tem Páscoa na Índia não, nem faca. E eu gosto desse lado religioso, né, dos filmes, embora eu não seja religioso, não me considero uma pessoa espiritualizada, mas eu tenho sempre um interesse por essa questão religiosa que tem no filme, né? É um interesse tipo do Danny Boyle, né? Exótico, assim, do exótico, antropológico né? distante. É verdade. Antropológico, será? Mas tudo bem, eu vou começar a falar sobre a perseguição na favela novamente. Vou voltar pra perseguição na favela. Vamos lá. Porque tem duas cenas, basicamente, de perseguição na favela, né? A primeira cena é do policial. Então, quando o policial persegue os garotos, né? A gente vai ter uma música divertida tocando, a gente vai ser apresentado a sujeira daquele lugar, beleza. Mas, pô, a edição vai maquiar isso um pouco, né? Porque vai combinar uns planos handcam mais fechados, né? Pô, com um pouco mais de agitação, com os planos abertos. Aí você vê as crianças brincando, tacando garrafinha de água no policial, né? Tem um plano que eu acho muito interessante que apresenta um barbeiro com uma navalha na mão, sabe? Na hora que eu vejo essa navalha, eu falo assim, caramba, interessante, porque se alguém dá um esbarrão e você tá acompanhando uma corrida, né? Se alguém dá um esbarrão e alguém que tá com uma navalha no pescoço, uma pessoa pode matar. Mas aquilo é corriqueiro pro dia a dia daquela comunidade, né? Então nada tá impedindo as pessoas de seguirem com a vida delas, daquela corrida contra os policiais lá. Aí depois a gente vai ter uma outra perseguição, né? E aqui eu acho que vale a pena olhar com calma, porque aqui eu acho que é onde o Danny Boyle, pô, de fato ele brilha. E isso é logo depois da pergunta sobre Rama. Pergunta lá aqui que Rama carrega na mão, né? Aliás, se Danny Boyle fosse sincero de fato com as influências que ele teve com Cidade de Deus, esse filme se chamaria Cidade Rama. Seria isso. Se ele fosse sincero de verdade, seria esse o nome do filme. Jesus. Mas tudo bem. Não aguentei. Não, mas achei que não foi ofensivo, não. Não foi ofensivo, não foi ofensivo. Deveria ser Cidade dos Deuses, então. Cidade dos Deuses. Exatamente, né? Mas sim. E a gente vai
começar a ver essa cena com as crianças tomando banho, né? Enquanto a mãe lava a roupa, né? Chegou o batismo e a Páscoa. Ih, ele conseguiu. Não é isso, não. E quando a mãe é apresentada, você já vê um plano inclinado, né? Um plano holandês pra mãe. Ele Cara, adora. como eu adoro esses planos dele, cara. Eu adoro. Porque ele faz isso toda hora. Insuportável de toda hora. Mas é maneiro, mas Não é maneiro isso. Mas é impressionante, assim, porque na hora que você tem... E isso que eu gosto no Danny Boyle. O Danny Boyle, ele passa muito do interior do personagem pra fora, assim, sabe? E é sempre isso. Cara, quando você vê esse plano inclinado, você já sente, calma aí, tem alguma coisa errada. E é muito foda como é um estalo que, tipo, tem alguma coisa errada. E ela tá olhando, assim, contra o fim do plano, né? Olhando lá pro horizonte e tal. E aí você começa a ver as pessoas que estão vindo depois de um trem que passa, né? E aí você tem um foco lá no fundo e aí você vê a galera vindo com um pedaço de madeira, coquetel molotov. E você tem a cena em que a mãe dele é morta com uma porrada na cabeça, né? E existe uma perseguição novamente, né? São os dois garotos correndo. E agora sim, você vai ver uma nova perseguição ali, como se fosse uma nova perseguição, mas que você não entende nada, é confusão. Então você vai ter planos muito fechados, assim, onde você não consegue enxergar nada. E até que as crianças param num beco e aí enxergam a imagem de Rama, a criança toda em azul, segurando arco e flecha. Tá, por que eu cheguei aqui? Eu acho muito foda o fato do Jamal responder a pergunta com base numa visão que ele teve. E eu achei isso muito interessante porque é uma confiança muito grande de que ele viu algo. Não é confiança, é fé. A palavra é Tudo outra. bem, não, olha só, eu só não vou colocar em termos de fé, porque o Jamal, ele é um personagem que ele cita o seguinte, que se não fosse por Alá e Rama, ele teria a mãe dele, sabe? A mãe dele não teria morrido. A presença desses dois deuses é que fez com que a mãe dele tenha morrido. Tudo bem, mas ele não questiona a existência deles. Mas ele não questiona a existência, beleza. Isso pode ser uma questão de fé? Pode ser uma questão de fé. Ele só fala que ele não tem interesse. Ele não tem interesse. Mas eu acho que existe uma certa até amargura da parte dele quanto à relação dele com os deuses. E essa pra mim é a chave pra entender algo sobre esse filme, sabe? Pra mim, hoje em dia, olhando novamente, Rama tá pedindo desculpas quase. Desculpas pela provocação. Desculpa por esses fiéis radicais. Porque é uma mão levantada ali, sabe? Tipo, numa paz ali, sabe? Numa questão, sabe? Simplesmente olhando, quase como tipo... eu não sou aquela violência, né? Eu não sou essa violência. Cara, eu não tenho essa interpretação, não. Eu acho que o personagem do Jamal, por mais que ele verbalize isso, e a estrutura do filme me reforça esse pensamento, é que ele é um cara muito espiritualizado. E ele é um cara que ele, basicamente, essa visão muda a vida dele. Porque o deus Rama, ele tem um simbolismo, ele tem um significado. E ele é um símbolo do exemplo, do bom moço, do bom filho, do bom rapaz. E do caminho. Ele se torna justamente isso. Ele se torna tanto isso que, ao voltar pelo caminho onde ele estava no corredor, ele vai resgatar uma pessoa. Ele vai resgatar, pela primeira vez, a Latika, que já tá nesse plano. Quando eles passam pelo corredor, a Latika já tá lá. Eu entendo, assim, mas ainda assim tem um ressentimento. Claro. Eu tenho minhas dúvidas se o Jamal ele é muito religioso, se ele é extremamente espiritualizado e religioso. Eu acho que o Jamal ele tem uma fé muito grande num propósito que ele acredita, não necessariamente ele é religioso. Tem alguns elementos no filme que falam um pouco disso, apesar de no final a resposta ser que aquilo ali aconteceu por conta do destino, ele me deixa com um pouco de dúvida. O fato de ser, né, de você não ver a entidade Rama, propriamente dito, ser na verdade uma criança pintada, e pintada até de forma um pouco amadora, assim, não é uma coisa perfeita e bem feita, eu acho que deixa até um pouco disso, assim, o próprio Jamal, essa visão pra ele não é uma visão muito clara, né, assim, aquilo ali na cabeça dele não é uma visão propriamente dito da deusa, né, eu acho que na verdade ele realmente não quer entrar muito nesse ponto, né, quando ele eu fala acho que eu vou chegar lá, vai? Nisso daí que você tá falando, então, porque é o seguinte, até entendo, Caio, o fato de ser uma criança que parece estar pintada, mas também isso tá na imaginação do Jamal pequeno, né, tá no que ele lembra daquela cena, né, então de repente é uma forma de fazer aquilo fazer sentido, sabe, pra ele, um sentido lógico. A gente não pode nem esquecer, Fábio, que assim, grande parte dessa cena que vem dessa lembrança dele, ele tá submerso na água, né, por exemplo, antes da morte da mãe, no momento da morte, então ele tem realmente uma memória dispersa ali, uma memória, na verdade é um trauma, então ele, de fato, ele não vai ter muita clareza em tudo que ele tá rememorando ali, né. Mas ele acredita muito no que ele viu. Sim, assim, porque pra ele citar que a deusa carrega um arco e flecha, porque ele tem uma referência disso na memória dele ter visto a deusa, convicção. Uma convicção, né, muito grande, né. E aí o que acontece? Toda essa construção dessa
nessa cena, parece que o tempo para também. Tem né? um Como slow se aquele motion, segundo assim. tivesse congelado e você ouve um coração batendo ali numa música, né? Parece que é um ritmo tipo de coração. E por que eu acho que isso é tipo uma chave pra entender, né? A gente sabe que a família do Jamal é uma família muçulmana. E ali eles foram expulsos por um grupo radical hindu, né? Que entrou pra matar e expulsar. Beleza. E aí ele comenta sobre isso. Se não fosse por Allah e Rama, minha mãe estaria viva. Então, em algum momento, parece que, tipo, ele meio que despreza essa relação que as pessoas têm com a religião. Mas ele tem uma devoção gigante por alguém, que é a Latika. Então, no momento que, tudo bem, a mãe dele faleceu, o deus Rama aparece, o avatar, né, de Vishnu, né, aparece pra ele na frente dele. E logo na sequência ele encontra a Latika. Existe uma conexão muito grande entre esses três eventos. Com certeza. Como se eu tiro algo, mas eu lhe dou algo, sabe? Tipo, e eu te dou um propósito e eu peço pra você uma devoção. E aí eu queria lembrar que Rama é um dos avatares de Vishnu, né? Como se fosse no hinduísmo. E eu não entendo muito de hinduísmo, tá, gente? Não entendo nada, na verdade. Mas o Rama, ele é uma reencarnação de Vishnu. E esse Deus vai reencarnando várias vezes. Buda é uma reencarnação de Vishnu. E outros que vieram depois são reencarnações de Vishnu. E a Latika poderia ser uma reencarnação de Vishnu, nessa perspectiva. Então, isso justifica um pouco a devoção que ele tem pela Latika. E aí eu gosto de pensar que, na verdade, o que ele está recebendo como prêmio, e até a forma como ele responde a última pergunta, é de fato porque ele acredita tanto nessa devoção que a premiação não é para ele. A premiação é pra ela, sabe? A premiação é pra Latika, sabe? Tudo é pra Latika. Eu acho que você tem razão, muito porque, primeiro, pra mim, a montagem constrói essa relação entre a Latika e o Avatar, né? A Durama. Ele tá ali como uma criança, como uma menina. E eu acho que gera essa mistura, essa confusão dentro mesmo do Jamal, né? Em que ele vai ter essa devoção, como você coloca, esse amor que ele tem, essa entrega pra Latika, que nunca é sexualizada e raramente é romantizada na relação dos dois. Porque é uma mistura entre um amor, talvez, de fato, por uma entidade. É uma mistura entre essa religiosidade dele, essa fé dele, com esse amor que ele vai ter pela Latika. Então o filme cria essa união entre esses dois símbolos. Tanto é que a Latika, ela é, muitas vezes, literalmente o caminho, a direção, o alvo, onde ele tem que chegar. Ele não pode desviar. Quando ele desvia, algo acontece de negativo e ele acaba rememorando o caminho que ele tem que retomar. E esse caminho leva até Rama, que vai levar ele, obviamente, até a Latika. Então é uma mistura entre esse amor carnal, esse amor mais religioso, assim, nessa devoção. Mas é por isso que eu acho que esse aspecto moralista do filme cai um pouco, sabe? Tipo, quando vai nessa perspectiva de tipo, devoção a um Deus... mas aí tu tem que ir muito fundo, né, amigo? Tem que ir fundo e é uma coisa que não vai chegar, sabe? Tipo, exatamente, né? Não chega, porque assim, na boa, o pacote tá entregue, ele é forte, ele é claro, ele é direto e objetivo. Claro, Isso é inegável. Fato, o pacote é moralista pra caramba. E aí, isso aí ajuda a desconstruir um pouquinho, sabe? Tipo, mas mesmo assim... Eu entendo, eu acho que o Jamal, ele tá sempre oscilando entre esse sonho, né? Essa coisa divina e a terra, né? Ele tá sempre indo lá e cá, né? E quem dá realmente esse caminho é a Latika, né? E eu gosto muito da primeira cena do filme, porque ela dá um pouco desse tom do filme, né? O Jamal chegando às alturas e a realidade puxando ele. Chegando às alturas e a realidade puxando ele, mas ele sempre mirando na Latika, né? E a primeira cena do filme é isso. É um plano bem fechado no rosto do policial. A cena tá esfumaçada, assim, uma coisa meio mística, né? Ao redor, assim. Então você acha que aquela cena inicial é uma coisa mística. E 5 segundos depois ele dá um tapa na cara do Jamal. E aí você acorda pra realidade, você começa a entender o que tá acontecendo ali. Então, que é também meio semelhante na cena da escola, né? Em que eles estão brincando em grupo. Parece aquela roda de crianças que vai ouvir um conto de fadas e vem um livro na cabeça do Jamal, do nada do professor, né? Então ele tá sempre... Esse cara sonhador, né? Que tá sempre oscilando aí. E eu acho que não desconstrói essa teoria que você tem, não. Acho que até reforça de certa forma, né? Que ele tá sempre tentando alcançar essa deusa, né? Essa figura que ele entende como deusa. E aí você pode entender de uma forma religiosa. Carnal. Ou carnal, sei lá, claro. Muito doido. Carnal? Não, eu não acho que é carnal, não. Mas o carnal que eu falo... Eu acho que carnal eu acho mais difícil. Acho que até pelo trauma da mãe ser muito próximo, eu acho que ele tem até uma questão ali de enxergar a Latika, como vocês falaram, né? De maneira não sexualizada, né? Na grande maioria das vezes. Carnal que eu falo é mortal, sabe? O amor mortal de uma pessoa por outra. Quando ele se conhece, ele é uma criança, cara. Que assim, certamente não tinha nenhum pensamento sexual com ela. Realmente é um carinho muito grande que ele tem por ela, né? Eu gosto de olhar pelo fato da devoção, porque conecta algumas coisas pra mim que fazem sentido, né? Por exemplo,
exemplo, uma que eu acho bem legal é que ele resolve chutar qualquer coisa, porque tanto faz, sabe? Em algum momento parece que tanto faz. Não é pra ele em Não, si. ele não tá nem aí pro dinheiro, a verdade é essa. E ele fala isso. Literalmente, ele não tá nem aí pro dinheiro mesmo, sabe? Mas eu entendo que existe essa outra concepção. Eu acho nem que ele não tá ou tá aí pro dinheiro, sabe? Tipo, ele sabe que ele já ganhou. É como se fosse isso. Eu já ganhei esse dinheiro, sabe? Eu posso chutar qualquer coisa. Não, mas eu acho que ele já ganhou a latica, que era o que ele queria saber. E talvez seja também, sabe? Eu só acho isso. muito doido isso, mas parece que, tipo, em algum ponto, ele fala assim, não, beleza, eu posso chutar, porque eu vou ganhar isso aqui, independente do que eu chute, sabe? Tipo, e aí ele fala, e vai, e ele ganha. E fica essa dubiedade, sabe? Tipo, se ele sabia que ele podia chutar qualquer coisa, porque ele tá conectado a essa devoção que ele sempre teve, e ele vai acertar, ou se, tipo, ele já ganhou, de fato, porque a latica agora tá com ele, sabe? Eu só acho que essa estrutura, ela enfraquece. Concordo com o que vocês falaram, mas essa estrutura enfraquece porque ele só responde a pergunta depois de já ter confirmado essa associação com a latica, sabe? Ele já sabe que ele pode chutar, de fato. Isso tá literal no filme. Ele sabe que ele falou com a latica. Ela tá segura. Ela fala isso pra ele. Então, de fato, a última pergunta, ele pode chutar. Pra ele, tanto faz. Mas eu acho que isso é legal. Fica essa dubiedade. Eu acho que tem uma cena que deixa isso muito claro, que é uma cena boba, assim, se você olha de uma perspectiva que a gente tem, é uma cena boba. Foge comigo, a hora que ele entra na casa dela, né? Ela fala, tá, beleza, a gente vai fugir, mas a gente vai viver de quê? E aí ele fala de amor. Cara, é uma frase boba e inocente, mas que na verdade o que ele quer dizer é, cara, não importa. Não importa o que a gente vai ter. Eu só quero estar com você e que você esteja bem. Então por isso que eu acho que pra ele não tá nem aí pra esse prêmio, cara. E ele chuta porque ele não tá nem aí. O que ele queria era tempo de tela pra a Latica poder ver ele. Mas além disso, eu também acho muito legal o seguinte, assim que ele vai reencontrar a Latica vai aparecer pra ele no final da mesma forma que os algozes da mãe dele apareceram, atrás de um trem que tá passando. Então, isso pra mim também me diz o seguinte, olha, da mesma forma que eu retiro, eu te entrego, sabe? Tipo, com certeza, questão de compensação. A ideia tem uma questão de compensação muito forte aqui. E é muito foda, né? Então, essa rima visual do trem passando, e aí ele vê ela pelo frame, e depois o trem passa e ela tá lá do outro lado da estação esperando ele, cria essa conexão. Eu acho que reforça muito o que eu tava colocando, que é você gerar uma dissonância ali que enfraquece o trauma vivido. É como se de fato aquela memória fosse ressignificada, e é uma memória que não seria ressignificada de forma nenhuma. Eu fiquei associando muito a sinais, né, Rodrigo? Que a gente falou disso em sinais, né? Que, pô, será que precisou passar por aquilo tudo pra chegar no ponto? Pois é, e eu acho que, mas eu acho que pra mim, até uma parada que eu comentei no programa, né, que a gente gravou antes, né? Eu acho que há aqui um paradoxo muito interessante de você concede a vida e você recebe a vida, e tem muito aqui. Você percebe que quando a Latica aparece, como ela falou, ela tá no cantinho, desfocada, ela não é nada. Ela não é nada. Tanto é que a gente não percebe, praticamente não percebe ela no plano, né? Ela fica perseguindo os dois como se fosse realmente um ponto, um borrão no cenário, até o momento que a gente vai ter a cena em que os dois estão ali naquele container, os irmãos, e ela fica do lado de fora. E a gente tá falando dos planos inclinados de Danny Boyle, né? E ele faz um plano holandês aqui em que ela tá... Cara, esse plano, eu mencionei isso lá na gravação, esse plano parece realmente... que ela vai escorregar, né? Me emociona, cara, porque ela tá pequenininha, desfocada, parece que ela vai escorregar pelo chão, e aquela coluna de água, simplesmente ela vai desaparecendo. E é legal que o Jamal fica discutindo com o Salim, e o Salim, não, deixa ela lá, não importa. E quanto mais ele consegue convencer o Jamal de deixar ela lá, mais ela vai desaparecendo na chuva, como se ela estivesse realmente evaporando. Ela não é nada, ela é muito frágil, assim. E é muito foda, porque o Jamal chama ela depois, né, quando teoricamente o irmão dormiu. A cena é toda muito bonita, né? Porque pega o primeiro plano, o Salim, ele tá fingindo que tá dormindo, mas ele tá com os olhões arregalados, assim, revivendo aquele trauma que ele acabou de passar, né? E aí ele chama a Latica pra dentro, né? Aí ela toma vida, ela vem pra gente, ela vem de lá pra cá, né? Aí ela vem pro filme, ela vem pro público, né? Ela vem pro Jamal. E é muito foda porque ali ela tem voz, ali ela ganha vida literalmente, mas também o Jamal. O Jamal ganha o caminho dele, né? O Jamal ganha o propósito quando ele dá vida à Latica. Cara, é foda. Essa cena é muito linda, essa cena é muito foda. E tem um detalhe logo antes dele chamar ela, que ela tá escrevendo no chão, né? Eu fico nessa... O que ela tava escrevendo? Eu falei que, cara, será que ela tá escrevendo ali o destino deles? Ela tá amarrando o destino deles? Ele só chama ela depois que ela acaba de escrever, né, cara? É um negócio exatamente, muito cara. Ela tá escrevendo o caminho deles ali, né? Significa isso pra mim. É muito foda, cara. Que cena foda, que cena linda. Sim. Ele consegue, né? Ele consegue. Ele consegue, impressionante, porque é um filme higienizado pra caramba, que a gente vai criticar pra caramba, mas, porra... Tem duas coisas aí que pode acontecer, né? Quando você não olha com tanta atenção assim, você só tá embarcado, você não sente essa manipulação toda, que eu acho difícil. Ou você realmente percebe, esse filme tá me manipulando pra chegar no final
final, aquela coisa toda. Mas você vai, deliberadamente você aceita, sabe? E eu tô nessa segunda categoria aqui. No início o filme é potente, sim. Ele vai te embarcando, você vai embarcado nele. Isso é inegável. Mas é isso, ele tem uma manipulação até clara, né? Eu acho que você pega, por exemplo, né? Como a gente tá falando aqui, há uma roupagem no filme de conto de fadas. Ele entrega também momentos que tem a ver com conto de fadas, como, por exemplo, a peça teatral, né? Aí você pega, por exemplo, como é que ele trabalha, como ele é habilidoso. Você pega a cena mais famosa do filme, em que, né, você tem um menino, o Arvin, em que ele vai ser cego pelo Mamã. Você praticamente vê o menino sendo cego, né? Você vê tudo ali, você tem toda a informação. Só que perceba como ele constrói essa cena completamente com uma roupagem de conto de fadas. Então você tem ali luz do luar, você tem o bosque, né? Você tem ali basicamente o vilão e seu capataz. O capataz é um bonachão, ainda que ele seja muito violento, grosseirão, mas ele é bonachão. Você tem o bruxo e seu caldeirão. Você tem as crianças e a melodia, a cantiga. Então o problema é que quando ele constrói a cena dessa forma, esses elementos de conto de fadas, eles vão no seu íntimo, cara, porque principalmente a nossa geração, criança, ouviu muitos contos de fada. E contos de fada ocidentais. Eurocêntrico pra caralho, né? Não, eurocêntrico e contos de fadas que ainda que vá contar histórias macabras, bizarras e aberrações, absurdas, ele ainda assim tem uma roupagem, né, que faz com que uma criança consiga assimilar sem passar a noite acordado, em claro. Então, assim, olha como ele é habilidoso em construir a cena mais absurda, mais chocante, mais dolorosa, ainda assim tem uma roupagem que se comunica com uma roupagem que é infantil, que é infantilizada, que conversa com a gente como criança lá ouvindo conto de fadas. Então, assim, ele é habilidoso na maneira como ele limpa esse filme, como ele tira o peso emocional do filme, e é por isso que a gente vai embarcando numa história que no fundo tem traços terríveis, mas que parece um conto de fadas gostoso de assistir, fofinho. É porque se você pensar numa perspectiva fria também, né, é uma história que vai te levar pra uma espiral de sofrimento, né? Se você parar pra pensar meramente os fatos que vão acontecendo, a sequência de fatos que vão acontecendo, você vai terminar o filme mal, deprimido, né? E claramente não era a intenção do Danny Boyle aqui. Né? E vou falar ainda mais, assim, sabe? Tipo, eu tava comentando toda essa questão, né, da devoção e tal, não sei o quê. Pô, e você vai ter, no final, ainda uma cena de beijo. E, tipo, isso pra cultura indiana, tem um beijo. Mas é um beijo que encosta e o plano já congela e pá. Tá bom. Na cultura indiana, isso é muito pesado. Mas o Danny Boyle resolveu isso, cara, com o beijo na cicatriz. Ele resolveu isso. Tem o beijo lá, o beijo simbólico tá lá. Exato. Entendeu? Não, mas ela pede, me beija, sabe? Tipo, isso é forte demais. Sim, eu sei que tem o frame no final e tal, mas eu acho que o beijo mais importante ele deu antes. Mas eu nem precisava, cara, daquele beijo ali no final, porque esse beijo na cicatriz é tão forte pra caralho. É forte, mas é assim, é uma carga emocional. É bem mais forte. Tudo que você tá guardando, achando que ao longo do filme, você sente ali, né? E é por isso que eu falo assim, a estrutura do filme, ela tá posta desde o início. Você sabe exatamente o que vai acontecer do início até o final. Pô, mas isso é comédia romântica, né? Caraca, não, isso aqui não é comédia romântica, tudo doidão. Definitivamente, quando eu penso em comédia romântica, não é Meu esse Deus. filme, Doidão. Eu nem tava falando no sentido do romance. Me corta, tô maluco. Ele tá loucaço hoje. O que eu tava me referindo é que a estrutura tá lá do pergunta, retorna pra saber como ele descobriu a resposta. Né? Essa estrutura tá lá desde o início. Não, as perguntas estão na ordem dos acontecimentos na vida dele. É linear a estrutura, linear. né? Exceto a primeira, né? Foi isso que eu falei, né? As coisas que a gente tem que ignorar, né? A última pergunta. Né? Essa tá última. Então, assim, tá lá, tá tudo pronto. Você sabe o que vai acontecer e beleza, você compra. Porque realmente é bem feito. Além de ser um olhar eurocêntrico, esterilizado da cultura indiana, mas que você aceita, você compra. Inclusive, algumas cenas, principalmente essa cena das crianças, ela levou, na época, um certo debate sobre isso, né? Eu fui até pesquisar, que eu falei, pô, será que o Danny Boyle tá exagerando? Né? Não o Danny Boyle, mas o roteirista também. Pô, essa cena de mutilação de criança, será que tem relato disso? Cara, e tem muito relato disso. É assustador. Se estima que tem entre 400 e 800 mil crianças na Índia, na rua. Cara. Pesado. E de 100 a 200 mil em Calcutá e Mumbai, em duas cidades. Enquanto no Brasil a gente tem estimativa de 70 mil, apesar de ter uma considerando que a Índia é a maior população do mundo hoje, tá? Desde 2 meses atrás.
boa parte dessas crianças, elas estão sendo escravizadas com o objetivo de serem pedintes. Isso é uma coisa real que acontece não só na Índia, em vários países. Então isso acaba trazendo um pouco desse debate. De alguma forma. E você vê, o Daniel tava falando que o capital não era uma questão muito forte aqui, que era um conflito mais periférico. Pô, Maman, porra, ele é um drug dealer. Um cara que parece estar numa situação diferente, né? O Maman é um malandro, dono de gangue, né? Mas vou falar pra você que eu nem acho, eu assim, quando chega no final, hoje a gente consegue problematizar isso, algo que o filme não faz, você percebe assim, os dois personagens, tanto o Salim quanto o Jamal, eles são cooptados pela estrutura completamente, né? Sim. O Jamal, ele vira um exemplar, né? Ele vai gerar essa esperança que gera submissão nas pessoas, em que você vê toda a comunidade dele comemorando como se fosse parte representada por Jamal, né? A Jamal vira a prova de que eu também posso um dia vencer o Quem Quer Ser Milionário e posso chegar a me tornar, né? Sair dessa condição. Quando você falou lá no início que as estruturas que chegam pra essa sociedade, você falou a polícia e você falou mais alguma coisa, agora eu não lembro, eu ia citar justamente essa. Chega também esse ideal de que, olha, se eu me esforçar, eu consigo, porque o Jamal é esse símbolo. Mas é essa questão, assim, você tem ali, né, a forma como essa estrutura te oferece alguns caminhos pra prosperidade, e esse é um dos caminhos, esse absurdo de que você vai ter um ou dois vencedores, né, na história do programa, mas gera essa esperança que é importante pra você conter ali essa revolta. Ou seja, Jamal é cooptado, mas Salim também. E aí que entra nesse ponto do Maman, porque o Salim, se você parar pra prestar atenção, ele seria o novo Javed. Ele seria o novo Javed, se ele não tem esse ato de redenção. E aí você percebe o seguinte, o que é o Javed? Ele basicamente é um homem que se impôs pela violência, criou essa pirâmide de poder, e aí ele passa a fazer parte da estrutura, em que você sabe que ele tem relação, provavelmente com políticos, com empresários. Ele é um empresário, ele é um especulador, em que ele tem uma função muito clara, conter e controlar aquela situação, aquela violência que pode partir daquela comunidade, né? E pra mim o Maman é o exemplo perfeito, porque assim, ele é também um desses mafiosos, em que ele organiza, né, aquelas crianças, ele escraviza aquelas crianças para que elas peçam dinheiro na rua. Ele não tá organizando aquelas crianças para virarem uma quadrilha de crianças que furtam ou que assaltam, porque aí sim você estaria rompendo um contrato intrínseco muito complicado e teria que ser confrontado. Então ele é uma forma de controle, uma forma de manter a violência, a revolta na própria comunidade. Então eles foram cooptados completamente pela estrutura também. É o raciocínio que a gente faz hoje. E é o que eu reforço, mas o filme não faz essa problemática. Claro, o grande que não. capital tá periférico. Eu concordo. E ele, na verdade, nem te deixa fazer essa problemática direito. Mas, né? de certa forma, essas crianças são mercadorias. E, de certa forma, o Jamal na TV também, quando ele tá dando entretenimento, ele é uma mercadoria também. Eu acho que o filme até faz um pouco desse paralelo. Apesar dele mesmo usar isso, óbvio, ele também faz um pouco dessa crítica. E pra mim, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o roteirista, né, ele dá uma piscadela em relação a isso, e talvez o Danny Boyle também junto, porque eu lembro quando eu assisti pela primeira vez esse filme, a cena em que o Jamal, ele tá todo machucado, ele acabou de apanhar, né, o irmão com a quadrilha deles ali, né, com os moleques roubaram os pneus da Mercedes, ele acaba apanhando e recebe a esmola benevolente do americano. Ele tá todo machucado à noite, luz do luar de novo, aquela coisa de bosque em que ele se olha ele olha o próprio reflexo, ele todo machucado, meio deformado. Eu lembro que quando eu vi essa cena, eu falei, caramba, parece o Corcunda de Notre Dame. Aí, dessa vez eu falei, vou fazer uma pesquisa, vou relembrar a história do Quasimodo. Do Corcunda de Notre Dame. E olha só, o Quasimodo, ele é preso injustamente. Sim. Ele também tem uma devoção ali, um amor, né, uma entrega pra uma mulher também, que é a Esmeralda. Ele vai ter ali o padre, que é o Frollo, que faz o papel do Salim completamente, que vai traí-lo diversas vezes ao longo da história. O Frollo também acaba querendo tomar a Esmeralda dele, e tem uma cena no Corcunda, que fala muito com o filme, que o Frollo vira pra Esmeralda e fala assim, ou você vai ser minha, ou você será morta, porque eu vou te entregar pras autoridades. E, diferentemente, né, do filme, a Esmeralda fala, não, eu prefiro morrer, né? Enquanto que no filme, você tem um estupro que é amenizado porque a Latika aceita o estupro, né? É bizarro isso. Mas a Esmeralda, ela se entrega às autoridades, né, e ela vai ser enforcada. O Quasimodo vê o enforcamento do topo de uma torre ao lado do Frollo. E quando ele vê a Esmeralda sendo morta, ele enlouquece e ele percebe que foi o Frollo que mandou ela pra forca. E ele joga o Frollo do topo da torre. Olha a cena do Quem Quer Ser Milionário. Junto com ele, né? A diferença é que aqui, né, o nosso Jamal, ele é tão honrado, né, que ele vai se jogar junto, né, com o Salim do topo da torre. E pra mim vem a piscadela. Olha isso. O Quasimodo, ele acaba por engano participando de uma competição, em que essa competição basicamente são homens que vão no palco ali do teatro, fazem uma careta pra ver
quem faz a careta mais bizarra pra ganhar um título. Sabe qual é o nome do título? Papa dos Tolos. Quem ganha essa competição é o Quasimodo. Por engano, ele vai pro palco, todo mundo vê, né? O Corcunda dá o prêmio pra ele, ele vira o Papa dos Tolos. O que é, nessa piscadela, o que é Jamal? O Jamal é uma mercadoria que, de alguma forma, serve de exemplo para uma população miserável desesperada que vai colocar na vitória desse concurso a chance de sair daquela condição. A oportunidade. A oportunidade. Ele vira o Papa, entre aspas, dos tolos. É uma piscadela do filme. Você achou que não ia ter Disney hoje? Teve Disney hoje. Olha aí. Ele é uma exceção que confirma uma regra que não existe, né? Exatamente. Uma regra que não existe, que é criada, mas que não existe. Não, é impressionante, realmente. Tem esse aspecto no filme que tá um pouco trabalhado ali. De fato, não tá muito problematizado, mas não, tá ali. Um pouco. Tem ali, de certa forma, né? Várias coisas não estão problematizadas no filme, mas acabam aparecendo. Por exemplo, o fato da Índia estar crescendo em população e hoje, como o Fábio bem disse já algumas vezes, é o país mais populoso do mundo. Mumbai muda de nome, eles até mencionam pra isso. Bombay. E a cidade passa por transformações que, óbvio, né, eu gostaria que tivessem melhor captadas na obra, mas elas estão lá. E, de certa forma, elas colaboram também para a narrativa, mesmo que indiretamente. E esse crescimento ele é acompanhado por uma série de outros problemas, né? Não só aqueles problemas que a gente vê esteticamente ali, né? Visualmente, né? De fato, representados no início do filme, com aquela favela horizontal que está sendo mostrada lá, mas com outros aspectos. E aí você tem, por exemplo, o mercado informal, que vai permear toda essa discussão. A Latika, por exemplo, ela vai ser cooptada e vai ser trabalhada, por exemplo, para trabalhar como uma prostituta e uma prostituição de alto valor ainda, né? Porque é aquela pessoa que está sendo trabalhada, né, para vender sua virgindade, por exemplo. Então, esses outros problemas gravíssimos estão no filme, mas a minha percepção é que eles estão lá muito mais acaso do que basicamente problematizados em si. É como se a câmera tivesse só realmente captando as superfícies, sabe? Você não tá vendo... É pra efeito de drama, cara. Efeito de drama e unicamente só. Exatamente. Eu não acho que tá o acaso, não. Acho que serve um propósito muito claro de dizer que o filme tem um propósito, né? De colocar um propósito no filme. Eu não sei se é um propósito, porque eu não enxergo eles mostrarem isso como um propósito. Tá muito mais na perspectiva do que o Rodrigo colocou, de ser um retrato estereotipado de fato, porque é esse retrato que vai vender. Sabe qual é o problema disso pra mim, Daniel? Pra mim, o problema disso é que quase que passa a mensagem assim: olha só, isso aqui nessa cultura é normal. Exato, esse é um problema. Esse é o problema. E como a gente só tem acesso a esse material, sabe? Porque esse é o material que vende, esse é o material que é reproduzido, fica passando essa mensagem de forma intrínseca pras pessoas, sabe? Se a gente tivesse mais filmes e Quem Quer Ser um Milionário fosse um dos filmes... Um deles, exatamente. Essa problemática seria menor. Claro. Porque realmente você já teve contato com essa cultura e com essa sociedade de maneira mais, né, aprofundada, problematizada. E isso não tá problematizado, você vai ficar com isso. E aí a fábula funcionaria como fábula, de fato. O problema é que a fábula aqui, ela, de certa forma, ela tem uma muleta preocupante, cara. Uma muleta que hoje eu percebo que ela é um tanto quanto problemática. Mas não me faz, por exemplo, desgostar do filme, por exemplo. Porque o Danny Boyle tem essa marca. Entendo a necessidade de ser uma fábula. Eu entendo a necessidade de estar higienizado. O problema é que só tem esse material. E aí ele cria essa sensação de que, tipo, isso aqui nessa cultura é normal. E isso é um problema muito ruim. Não, tanto é que se você pensar, existiria uma horda de justificativas para ser um conto de fadas, né? Porque o arco do Jamal, ele é tão improvável, tão impossível que só em conto de fadas. Só que o problema é que quando você dá essa roupagem para essa história, o que sobressai é isso. É uma naturalidade estranha de tudo que tá acontecendo sem essa problematização. Que está falando, a Índia tá crescendo com sua especulação imobiliária e não há o confrontamento com o início do filme, onde você tem, na verdade, aquela comunidade horizontal, o que aconteceu, o que está acontecendo, quais são os danos para isso, né? Não, pelo contrário. Mas essa são, acho que é uma das belezas do capitalismo, né? Ele consegue trazer para dentro de si todas as demandas. Eu gosto muito daquele episódio do Black Mirror, que o revoltado no final, ele se torna um programa de TV. E aqui é um pouco disso também, né? Você criticar o próprio capitalismo, mostrar pobreza, mostrar desigualdade, vende. Porque, na verdade, você não tá indo na crítica de verdade. Você não tá criticando ali o que tem que ser criticado. Mas você tá mostrando que existe essa crítica, né? E isso vende. Isso vende pro Oscar, isso vende pra determinados públicos. Então, no final das contas, é um pouco disso também. Tu acha que o Jamal é tipo Neo? Ele é o catalisador, só que em vez da revolta, é o catalisador da esperança. É ele ali que simboliza a esperança daquele povo, de alçar. É verdade. Exatamente.
Mas vamos falar da cena do cocô. Fala da cena do cocô. Quer informação sobre a cena do cocô? Eu sempre rio da cena do cocô. Não era cocô. Eu acho incrível essa cena do cocô. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu falei disso no outro programa também. Esse elenco mirim que essa mulher encontrou, olha, É bizarro. É inacreditável. cara. é inacreditável. O que o Jamalzinho e o Salinzinho, meu Deus, eles são muito bons, cara. E a Laticazinha também, cara. Laticazinha. Laticazinha é muito A boa. cena deles muito boa. pulando, dançando, o Jamal com a Latica. Porra, é incrível. É muito. É, muito bonitinho. E é muito bonito, por exemplo, na dança final, que tem flashes dos dois, né? Aham. Remetendo um pouco essa infância, né? Que eles estão retomando. É muito legal. Arrebentando também a promessa que ele tinha feito pra Latica lá atrás, né? É. E Jairo... E eles são muito parecidos, né? Você vê todos os atores que fazem o Salim, todos os atores que fazem o Jamal, eles parecem de fato ser a mesma pessoa. É meio assustador até, né? Eu acho o Jamal criança mais parecido com o Salim adolescente. É mesmo? Caramba, não. Não sei porquê. Meu Deus, Que cara. isso, eu acho perfeito. Eu acho a escolha perfeita. Eu sou ruim de fisionomia. Bom, o Salim eu gostei. Dos três, assim, eu acho que eles de fato pareciam um com o outro. O do Jamal eu não achei muito, não. Tu não gosta do Jamal do meio. Eu gosto. O Jamal do meio, o Jamal do meio eu acho que ele distou um pouco. Eu O gosto. Jamal do meio. Eu acho mais fraco. O Jamal né? do meio distou um pouco, sabe? Tipo, mas a Latica também, perfeito. A Latica é perfeita, mas Pô. a Frida Pinto, puta, ela Tem. tem uma atuação abaixo ali, um bocadinho, Ela né? cumpre o papel ali, mas eu também não... É foda, realmente, porque é um papel assim, sabe? Tipo, de aceitação de tudo que vem, sabe? Então, É, pô, fica pois uma é, coisa. pois Única coisa que ela fala assim, tipo, pô, é isso aqui que eu quero fazer é o beijo, sabe? Me beija, sabe? Tipo, então fica uma questão. Ela falou, isso meio- aqui é um amor carnal, amigo. Pelo amor de Deus, para com É isso. uma coisa. Vem pra terra, E filho. pior que dá pra entender, né? Assim, um pouco, de certa forma, a passividade nela. Ela já tomou tanta porrada, né? Que ela não... Mas realmente a atriz não é a né? melhor ali do elenco, não. Ainda mais que o Pitel tá excelente, né, cara? nesse Ai, filme. meu Deus do céu, O a piadinha Pitel. voltou. Eu adoro ele, eu adoro Cara, ele. eu acho que você consegue compreender os três personagens, sabe? Assim, um vai reagir com essa devoção e essa honradez, o outro vai reagir com violência, ela vai reagir com passividade. Porque, cara, o que eles estão enfrentando é uma parada absurda, fora de qualquer nexo, né? Óbvio que há, né? Claro que há sempre a questão do indivíduo, e o Salim fez muita merda, né? Mas há também a questão da estrutura. Falamos aqui também no último Claro, programa. porra. Não tem como, cara. Não tem como. E o Salim tem um arco de redenção também. Forçado e muito rápido, mas tem. É. Eles querem colocar esse conto aventuresco, né? E os Três Mosqueteiros não estão ali à toa, né? E é curioso, né? Eu fui pesquisar por que é tão citado os Três Mosqueteiros, se era só uma menção. E não. Os personagens, cara, dos Três Mosqueteiros, eles se parecem muito com os personagens do filme. Isso é muito legal. E assim, você consegue identificar quem é quem. A gente sabe que o Aramis é a Latica, né? E ele joga o livro no Salim e fala Portos. E chama ele de Portos. E o Jamal é o Atos, né? Ele chama o Jamal de Atos. Eu adoro esse nome. Atos. E vendo a descrição dos personagens e lembrando aí do maravilhoso O Homem da Máscara de Ferro. Meu Deus. Caraca. Pô, filmaço. Mas qual é a descrição? O Portos, que seria o Salim, ele é um cara extrovertido, ele é um cara direto ao ponto e ele é um cara que almeja a riqueza, porque ele é o mais pobre dos três mosqueteiros. Ele é elegante, forte e resiliente. Pra quem quer lembrar, associar, que acho que é o filme mais famoso dos Três Mosqueteiros, é o Gerard Depardieu. É o Padir. E o Portos morre ajudando o Aramis no filme. Fica o spoiler aí de Três Mosqueteiros. Porra. Ele morre com pedras caindo em cima dele pra salvar o Aramis. Ou seja, ele morre soterrado, igual o Salim. Errado no dinheiro. Soterrado ali no dinheiro. O Jamal, que seria o Atos, ele é descrito como nobre, bonito, porém taciturno e melancólico. Ele é taciturno, realmente. Ele é melancólico também. Ele é muito sincero, ele é o mais inteligente e ele representa uma figura paterna, assim, pro D'Artagnan, né? Ele é o protetor do D'Artagnan. E ele tem um amor que ele nunca se recuperou desse amor, que é a Milady, que é até uma personagem que é uma vilã de Três Mosqueteiros, e ele nunca se recuperou desse amor. Esse amor dele tá sempre presente. E por último, que eu acho mais interessante, o Aramis. Quem era o Aramis? Que seria a Latica, né? O Aramis é o padre. Uma figura religiosa. Não é padre exatamente, né? Um clérigo. Ele é descrito como bonito e de muitas amantes. Mas ele é um eterno, ele nunca tá satisfeito. Quando ele é mosqueteiro, ele pensa em ser padre. Quando ele é padre, ele pensa em voltar a ser mosqueteiro. Então ele tá sempre transitando aí entre o sagrado e o profano, né? A vida de mosqueteiro, de aventura, né? De dificuldades e tal, e a vida de clérigo, a vida santa. Eu acho que fala um pouco da própria Latica, né? Não é uma escolha dela, né? Como é aqui do Aramis. Essa transição é mais imposta em relação a ela, né? Mas ela tá sempre vivendo nesses dois
outros mundos, né? Então acho que a escolha dos personagens dos Três Mosqueteiros fala muito sobre os personagens do filme. Muito bom, E muito bom. muito bom que a gente falou de Alexandre Dumas aqui, e a gente já sim. tinha falado dele, né? O Conde de Monte Cristo também é dele, né? Então a gente acabou de Sim. basicamente falar de Conde de Monte Cristo. Ah, sim. Quando a gente vê, falou né? no episódio de V de Vingança, episódio número 61. A gente falando das crianças, né, dos atores que interpretou cada fase dos personagens, você não falou da montagem maravilhosa deles rolando pelo barranco de areia e pedrisco? Deixei pra vocês. Nossa, essa transição é maravilhosa. É, eu pensei que alguém ia comentar também. Eu falei. Envelhecendo, né? Ele conseguiu resumir 10 anos da vida daqueles garotos ali com um take, com uma transição, que são eles rolando pelo pedrisco, pela areia, né, pelos espinhos. Essa é a vida deles, né? Se virando e se machucando, sofrendo. E, cara, imagina a dificuldade de filmar, porque assim, eu vi documentários behind the scenes, que a dificuldade de filmar na Índia em loco é, obviamente, gigantesca. Quantidade de pessoas na rua, aquela estrutura lá do helicóptero, por exemplo, quando aparece, que move uma multidão pra ver o ator, é exatamente isso. É fidedigno. Então é realmente muito difícil. E eles falaram que filmar as cenas em estação de trem, né, ou que tivessem trens, eram muito difíceis, porque é realmente a forma de locomoção mais significativa das pessoas, né? Então não dá pra você parar, vou fazer aqui uma externa para ir 1 hora. Porra, não tem como. E aí, uma cena que sempre me pega muito é a cena dos dois irmãos. Eu falei disso no outro episódio também. Dos dois irmãos dormindo É maneiro demais, em né? cima do trem, com a mão dada, sabe? Muito maneiro. Isso me passa um amor fraternal ali que tá, né, acima de qualquer diferença que eles tenham. E, de certa forma, isso tá no filme, né? Até o final existe essa relação, mesmo que seja dúbia, ela tá no filme. Mas essa montagem, você não vê ela vindo, cara. Essa é a parada. É verdade. Você pensa que é a solução do conflito imediato ali, né? O cara conseguiu pegar o Jamal pelo braço, os dois caíram. foda, Quer saber né? o que aconteceu com as crianças? Pum, aparecem 2 adolescentes. Cara, é muito foda, é muito foda. Muito eficiente. O ângulo que ele filma esse trem também parece que é um ferrorama, né? Parece que é um trem de brinquedo também, né? Ele usa aquela técnica de ficar um pouco esfumaçado na borda e tal. E remete isso, né? Essa transição da infância deles. É que os garotos estão lidando com o trem como se fosse de fato uma brincadeira, né? Como um brinquedo, né? O momento que eles estão brincando ali. Olha a leveza, olha a higienização, né? É incrível, né? Como é que tá nos detalhes. Mas, cara, eu acho que a maneira como ele costura as cenas é uma coisa espetacular, como a gente tava comentando, né? Como a gente falou até em off, né? No iniciozinho do filme, como ele vai linkar já a narrativa do programa, a narrativa da tortura, né? Em que ele usa um tapa. Isso é impressionante, né? Porque o tapa numa cena, que é a tapa do policial, reverbera na cena seguinte, que na verdade é a cena no programa. Então dá aquela sensação de que ele também foi, de alguma forma, ele foi agredido no programa, só que é uma agressão emocional, uma agressão psicológica, né? Então, assim, essa inteligência de você linkar, quando o Jamal já adolescente encontra no túnel o Jarvin, né? O menino lá, que foi cego, pra mim tem uma sacada, assim, pô, é um detalhe muito legal, assim, quando eles falam sobre o Mamã, né? Eles estão falando sobre o Mamã porque ele quer descobrir o paradeiro da Latika. Nesse momento, a câmera mostra a boca do túnel ali, né? A entrada daquele túnel, e você vê um cara jogando uma fumaça, um inseticida, alguma coisa assim, um fumacê ali. É uma fumaça densa, né? Uma fumaça parece até tóxica mesmo, branca, assim. E aí, naquele momento, você, inconscientemente, você acaba criando uma relação entre aquela fumaça e o Mamã, porque é no mesmo momento. Falou do Mamã, apareceu a fumaça. Na cena seguinte, que eles de fato estão, né, se aproximando do Mamã, né? Eles estão entrando no território do Mamã, você vê eles andando ali em meio a uma fumaça densa também, como se fizesse a representatividade. Olha, vocês entraram agora no território do Mamã. Só que tem uma diferença, né? Essa fumaça agora ela é amarelada, né? Ela tem uma iluminação amarelada na cena noturna, porque é o território do Mamã, mas de fato Latika está lá. Mas é onde tá a Latika, exatamente. É muito foda, é um detalhe muito simples que vai costurando, né, essas peças, assim, é muito maneiro, e cara. Pra mim dá aquela coisa do conto também, né? Quando Exatamente, a névoa, né? o herói entra na floresta que tá esfumaçada e tal, então faz aquela coisa do mistério e tal, do perigo. É muito Então legal. é muito E legal. tem o fato de passar também a sensação que o próprio Jamal tá sentindo, né? Então, o amarelado na fumaça também me passa isso, sabe? Tipo, estou chegando próximo da Latika. Claro, claro. E a fumaça também passa a ideia de perigo, né? Uma coisa claustrofóbica, né? Perigosa, tóxica, né? Engraçado que essa conversa com o garoto, essa fumaça do fumacê, sabe, que me parece tóxica, ela meio que me desperta uma tensão nessa cena. Como se fosse simplesmente o seguinte, não, beleza, já tenho essa informação, sai daí. É, como se ele estivesse chegando, né? De fato, você já tem essa associação da fumaça. E nem é por conta disso, né?
por conta da fumaça parecer tóxica mesmo. Você não quer ficar ali. E aí você, não, beleza, agora tá ficando meio claustrofóbico isso aqui, tá Cria bom. uma tensãozinha. Cria uma tensãozinha, um negocinho. Ele é muito bom de manipular os seus sentimentos. Pô, ele é muito bom, né? De manipular tudo, né? A gente é completamente manipulado, né? Ao longo do Danny filme, Boyle né? é muito bom. E essa cena toda é meio mística também, né? Porque o menino reconhece ele só pelo tom da voz. Ele fala, Jamal, você cresceu, então. Ele fala uma coisa assim meio mística, né? Então, tem sinistro, toda sinistro. Sobre os atores mirins, eles foram atores, obviamente, selecionados, de fato, em loco, e a vida deles não mudou tanto de imediato, né? Isso até gerou uma série de complicações na época pro filme, né? A pressão internacional do que tinha acontecido com os atores foi grande. E eles até mudaram os atores de localidade, né? Mas o dinheiro, né, arrecadado com o filme pelos atores mirins só pôde, né? Não sei se agora eles já usaram. já usaram. Aí veio com a informação desatualizada, tá Já vendo? usaram, porque só poderiam fazer essa retirada quando completassem 18 anos e completassem a faculdade, na verdade. Então, o cachê deles estava associado a uma formação. Isso A escola, só na aconteceu verdade. basicamente depois. 16 anos, maioridade. Na verdade, isso é o Jamalzinho e a Latiquinha, que foram escolhidos. Os outros atores eram mais de escola, enfim, escola, foram né? selecionados melhor. Realmente foi feito isso depois de muita pressão internacional. O Danny Boyle foi a público algumas vezes falar sobre isso. Ele falou, a gente fez um É fundo. uma justificativa, né, cara? No final das Tem contas. um fundo, Jai-Ho, o nome do fundo. Nossa. Exatamente. Se você curtiu esse episódio, por favor, divulga esse episódio, comenta lá nas nossas mídias sociais, fala com a gente, manda lá pro @enquadrando_ no Twitter, manda pro @enquadrando_ oficial no Instagram. Pode entrar em contato com a gente também via e-mail em contato@acabodeacabar.com.br e a gente tem TikTok, tem YouTube, o TikTok tá sendo alimentado pelo Daniel, então se vocês usam essa mídia Gen Z, Isso aí. o Daniel tá alimentando lá, tá bom? Isso aí. Várias dancinhas. Vários. O Daniel vai dançar Já Errou. Então, galera, um grande abraço. Não, exatamente, é o que nós debatemos, é que nós debatemos lá em Sinais. Você não vai ter ódio, você não vai ter ódio a algo que você não acredita, né? Mel Gibson tem ódio a Deus por quê? Porque acredita. Não, mas ele poderia ter ódio da religião, por exemplo. Ah, mas não O era. Gibson tem ódio a Deus, cara. Não, mas tem uma coisa. Caraca, hoje tá Caralho. Olha só, vocês estão corretos. Tô revendo o filme aqui, eles são muçulmanos. O fato da... Tu me interrompeu pra confirmar que ele estava certo. Então, mas é o que eu tô te falando. Eles são muçulmanos. Tá, deixa eu continuar minha teoria. É o que eu tô te falando. Eles são muçulmanos. Não faz sentido um deus hindu pedir desculpa por um massacre provocado por muçulmanos. A família do Jamal não Os é hindus, muçulmana. cara. Cara, Não não é, fazendo, cara. Vambora, gente. Olha só, eu estou vendo o filme agora aqui nesse momento. Tá tendo um áudio dizendo que eles são muçulmanos. Agora, me parece ser a voz da mãe do Jamal gritando pra ele. Não. É só a galera que tá invadindo, Daniel. Não, calma aí. Então, vocês querem pausar e ver? É, porque já tem 36 minutos. Eu A acho gente que... pausa. Vamos pausar. Tá pesquisando, na Índia se estima que tem 400 mil pessoas na rua, 400 a 500 mil pessoas na rua, né, e que é um número enorme, né, até comparado com o Brasil. Cumpre ressaltar uma diferença demográfica considerável. A Índia é a maior população do mundo hoje. Sim, claro. Passou Desde 2 meses atrás. Sim, mas é assim, Informação. o número é muito assustador, né, essa... Bom, muito bom, Fábio. Tá atualizado. Tá Aí. atualizado. Na Índia, entre aspas, é só 400 mil. No Brasil é quase 300. Crianças. Ah, crianças. Crianças na É que rua. você falou de uma maneira que pareceu que foi geral, assim. me pareceu geral Não, também. 400 a 500 mil pessoas na rua e que se estima que boa parte dela, a maior parte dela, tá num esquema de... Tu falou pessoas de novo. Fala criança. Caraca. Repete, fala criança aí. Esquema de pirâmide da Blaze. Não, Eu pensei que ia mandar um esquema de pirâmide mesmo. esse... Tudo bem. boa parte dessas crianças estão num esquema de... Justamente de... Esquema. Caralho. Esquema de cassino online, bicho. Tô no esquema de quê, Caio? Não consigo. Deixa ele fechar, pelo amor de Deus. E boa... Pô, não consigo concluir um pensamento, maluco. Tá foda. Ai, meu Deus. O outro me interrompe pra corrigir errado o filme. Fala aí.
E boa parte dessas crianças estão submetidas à escravidão. Vocês estão rindo de escravidão foda. Olha o Daniel nem se importa. Daniel de só quer crianças, é isso. Ai, meu Deus. Não tô E rindo, não. voltou enquadrando 2000. Não tô rindo, não. Eu não tô rindo disso, não. Calma aí, deixa eu só esperar um pouco. Tem um lixeiro fazendo um barulho bizarro aqui. Tá alto pra caralho, mas não sei se vai pegar. Você é contra o lixeiro, Rodrigo? Aqui não tá saindo não, mas talvez... Tá saindo, sei lá, talvez vou o falar. Mitch esteja Será? limpando. Será que Mas não pode, vai? ser o Mitch limpando. Deixa eu ver como é que tá Não aqui. tá sendo, não. Mas o Mitch cancela. Vê no Tá Audacity, de boa, pô. tá a linha de boa Rodrigo aqui. do nada. Tem um lixeiro. Porra, é que esse barulho é ensurdecedor. Não, cara, o que eu acho mais grosseiro é o... Salim. Pô, esqueci o nome de Salim. novo do irmão do Jamal, meu Deus do céu. Salim. O Salim. Sabe? Ele não vem Salim. preparado, ele não vem preparado. Eu tô, o nome tá anotado na segunda Tá página. anotado Não, na tá- segunda atrapalha parte. todo mundo. O Salim, cara, ele atuar, ele funcionar Desculpa, como boa essa. basicamente um cão. Tá aqui, cara, aqui, ó. Cara, Vou mostrar, ó. olha. Que eu escrevi no papel, Caralho, já. Tu escreveu no... Caralho, tem duas. Tem Não, tá 3 tudo palavras no rabiscado papel. aqui, ó. Ó, Caralho. vai rabiscando. Eu lembrava nem que tinha gravação, irmão. O Porra. Salim, ele... O celular vibrou. O Salim, ele funcionar como um capataz ali da galera, né? Um opressor das próprias crianças. E o que ele faz com um bebê, cara. Sabe? É suavizado. Ele fala que vai soltar o bebê se ela não pegar. Ela pega e ele dá se torna não, é comédia suavizado, logo sim, depois. com certeza. É realmente Com certeza. suavizado o inteiro. tempo Sim, demais. inteiro. E O isso tempo inteiro. não me incomodava não é. antes. Agora me É incomoda. isso, parece que na Mas, verdade cara, é isso. bom. A função é É pro isso. drama, pra gerar o drama e gerar todo o envolvimento emocional nosso, e também porque essa roupagem e essa coisa da Índia, o sofrimento também gera prêmios, né? É. Gera prêmios. Gera prêmio, esse é o ponto. Gera prêmio, gera Oscar, gera, enfim, Globo de Ouro. Esse filme tem Oscar pra cacete, 8 tem Oscar, Oscar. tem Globo de Ouro pra cacete. 8 8 de 11. E tudo de maioria técnico, né? Importante dizer Não isso tem melhor aqui. direção, cara. Melhor filme. Não, direção, filme, mas é boa parte Melhor técnico, filme, melhor né? direção, já tá bom. melhor filme já é foda, Não, né? tudo bem, tudo bem. Porra. Ó, mas não tem um ator. Ah, não teria. Não tem. Não teria. Não teria eu mesmo. acho que não Só faz se for o sentido mesmo Jamalzinho. ter, não. Jamalzinho, Acho que não faz sentido só ter mesmo. pela cena do cocô já merece. Só se for o Jamalzinho. Jamalzinho é bom demais, mano. Então, Não, Jamalzinho. Eu acho que Salinzinho o é bom Salinzinho também é... Salinzinho, O Salinzinho é bom, dá mas uma Jamalzinho é raiva. bom demais, mano. A cena dele brigando com o irmão, que não acertou a pegada logo no início. É foda. Porra, Jamal! É muito foda, é muito foda. Mas de qualquer forma, adiciona aí mais Pra mim alguma já coisa que foi. vocês queiram, porque a gente tem que fechar. Você vai falar das crianças, não, Eu Daniel? vou fazer o seguinte. Fala das crianças aí, o que aconteceu com elas. Isso é legal. Eu acho importante. Muito do que a gente não colocar aqui, e aí fica uma fala pros ouvintes. Quando a gente divulgar as imagens no Instagram, eu vou colocar no texto esses adicionais, porque a gente não foi aqui pro programa. Esse fundo eles só podiam usar quando terminasse a escola, quando eles fizessem 18 anos e terminassem a escola. E aí o que aconteceu foi... A Latika, né, a atriz... Eu não vou nem tentar falar o nome Latiquinha. dela, porque é um nome... a Latika criança, Little que é um Latika. nome enorme dos dois... ela conseguiu, ela pegou o dinheiro e ela investiu, ela tá no Instagram, lá se você entrar no Instagram dela, ela fez faculdade de moda, e aí vende produtos e Você tal. tá dizendo que o Enquadrando agora é marcar a Latica no Instagram e no post do Enquadrando? A gente pode marcar ela, cara. Pedir pros nossos ouvintes, Marca lá, vou te passar nossos o Instagram ouvintes dela, marcarem pra você. e recomentarem 1 milhão de Vambora. vezes. Já o Jamalzinho pegou, torrou tudo e voltou Caramba. e voltou pra Pindaíba. Pra provar que o capitalismo é isso aí, né? Mas é sério, ele Nem queimou, todo mundo vence. geriu mal o dinheiro, parece que tentou fazer uma empresa, não deu certo. Eles saíram de fato da favela, mas o Jamal, pelo que eu li aqui recentemente, ele teve que voltar pra favela, não pra mesma que ele tava, porque onde ele morava aconteceu a mesma coisa, né? Virou prédio, mas ele não, hoje em dia, voltou a morar, enfim, tá numa situação complicada de novo. E aí tem um monte de polêmica em torno disso. Foram
público falar que o pai dele tava explorando. cara, isso. Não tem nenhuma informação muito confirmada sobre isso, mas tem que ele batia no filho. Ele pediu isso tem, de fato, uma entrevista dele pedindo mais dinheiro pro Danny Boyle, falando que o Danny Boyle tinha que mandar mais dinheiro. O filho dele foi pro mundo e eles não deram o que tinha que dar, enfim. Mas as informações são meio que essas, assim. Posso colocar uma informação maneira? Porque essas não foram, né? É isso, né? Que você tá falando. Né? Tá não. No livro... A gente pesquisa aqui. Não são 20 milhões de rúpias a pergunta final. É 1 bilhão de rúpias. Pelo que eu vi em hindu, é 1 bilhão de rúpias. Então... Por isso que em Portugal é quem quer ser o bilionário. Não sei se é por causa disso, mas no filme, a última pergunta são 20 milhões de rúpias. Sim. Enquanto no livro é 1 bilhão. E é engraçado que na época fizeram a conversão pra ver quanto é que vai ser em dólar e eram 200 mil dólares. Caraca. Né? Então... mas aí, cara, tem a questão do custo de vida, né? A paridade de poder de compra, claro, né? Não, eu acho 200 mil dólares, pô, vem bem a calhar pro enquadrando, se fosse o caso. Ele viria bem a calhar, né? Mas... Ficaria 200 mil dólares, né? E acabaria enquadrando. Pode ser via Apoia-se, a gente pode dar o Pix também. Nossa. 200 mil rúpias. 20 milhões, Daniel. 20 milhões. Não, 200 milhões. 20 milhões. 20 milhões? 20 milhões. Tá na segunda página. Enfim. Eu fiz aqui, eu anotei isso em algum lugar. Dá tipo 600 mil dólares. Tá na quarta página, que aqui é... Não, eu quero em reais. Aqui, 50 milhões de rupias. Pô, eu anotei 50 milhões, né? 50 milhões, não? Não. A penúltima pergunta é 10. Então a informação falsa. Aí, ó, 117 mil reais. Pelo que eu tô vendo aqui. Tá bom.